Loud Coringa, um streamer que possui um total de 45 milhões de seguidores em todas suas redes sociais. Um criador de conteúdo que saiu de uma realidade onde a família estava desabando até se tornar um empresário muito bem sucedido. Foi o primeiro jogador selecionado de uma organização que não tinha nem nome para o sócio da mesma organização avaliado em mais de R$1 bilhão. Em 2018 se trancava no quarto para jogar escondido o jogo mobile que viria a se tornar a chave da mudança na sua vida. Eu estou juntando informação para contar essa história desde o dia 7 de fevereiro. E esse será sem dúvidas o maior exposed já feito no meu canal. A conclusão desse vídeo só foi possível após assistir 18 horas de podcast. E o tempo de edição desse projeto passou as 1.700 horas. E também eu consumo o conteúdo dele desde 2021. Então sejam muito bem-vindos a... Uma vitória! De quanto com a glória vivendo agora, isso já é história! Porra! Uma vitória! De quanto com a glória vivendo agora, isso já é história! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Exposed, onde eu vou contar toda a história do Loud Coringa e comentar como esse cara saiu de apenas um player de Free Fire para um multimilionário. Eu vou separar esse vídeo em 3 partes. A primeira é onde eu conto a história dele, desde seu modelo de festa adolescente até os dias atuais. E depois nós vamos falar sobre o lado profissional da carreira dele, que pode influenciar muito bem a sua vida. E por final, algo que eu tô carregando há 4 anos. Mas antes eu quero falar diretamente com o Coringa agora. Agora deu caralho mesmo. Ou melhor, o Victor. Eu já tô nesse projeto há 6 meses. Eu passei por muita coisa que provavelmente vocês vão entender lá na frente. Em troca disso tudo, eu queria pedir uma coisa: a exclusividade do react dele, aqui no meu canal. O que você tá vendo agora é a mais pura verdade. Então, por favor, me autoriza, cara. Eu não tenho problema com os clipadores do TikTok, mas aqui no YouTube já é um pouco diferente. Eu tenho um pedido pra fazer pra vocês. Eu criei uma vaquinha pra atualizar o meu computador. Meu HD e meu SSD estão com um problema de leitura. Sim, esse é o tempo que demora apenas pra abrir uma pasta no meu HD. Minha placa-mãe tá com defeito. Um slot dela simplesmente não tá funcionando. E bom, meu processador nem aguenta mais o tranco. Até porque a qualidade que eu tô fazendo pra vocês aqui tá sendo absurda. Tô sendo limitado por conta do meu computador. Lá tem tudo explicando sobre as peças antigas do meu computador. Então qualquer ajuda seria muito bem-vinda. Eu adoraria fazer edições em live ou até mesmo editar aqui pra vocês em vídeos pro canal. Mas é impossível fazer isso atualmente. Então chega lá na vaquinha, o link tá na descrição. Dito tudo isso, você deixando seu like e se inscrevendo no canal, tá na hora, né? Vamos começar essa história. Nunca perca o seu brilho, sobe a lua, desce a chuva, corta vento azul marinho. Não é segredo, a vida muda, muita perda no caminho. Cola com os que te cuida, Então eu nunca tô sozinho, pra essa linha virar curva. Força não vem do braço. Victor Augusto Costa Camilo, mais conhecido como Loud Coringa, nasceu em 13 de julho de 1997, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Filho de Angélica Camilo, que trabalhava como cabeleireira. Leila Cabeleireiros, o salão de cabeleireiro da Cabela Leila. E Humberto Costa, dono de uma loja de instalação de som automotivo. O Victor teve uma origem simples, morando em condomínio, mas uma origem simples. A realidade da família dele lá no início não era tão difícil. O Victor sempre foi apaixonado por futebol. Ele não era o melhor da sala, mas mantinha uma nota média, até para não levar uma costa da mãe dele. Aos 14 anos ele começou a trabalhar junto com o pai dele, recebendo um total de R$50 por semana. Mesmo que às vezes não fosse possível receber por causa que os negócios do pai dele não estavam indo muito bem, ele sempre tentava ajudar o pai no trabalho. Desde cedo ele já percebia que trabalhar junto com o pai dele não daria o futuro dos sonhos para ele. Os carros, com o passar do tempo, vinham cada vez com mais acessórios de fábrica, e a demanda por instalação acabava só diminuindo. E sim, isso afetou diretamente os negócios do pai dele, gerando uma crise financeira que impactou todo mundo. Com as contas apertadas, as brigas entre os pais dele se tornaram muito frequentes. Então o Victor teve que amadurecer muito cedo e passou a ajudar a família como ele podia. De qualquer forma, o Victor sempre queria sair daquela realidade, crescer financeiramente e dar orgulho pra família pra ajudar nas contas, mesmo que o início da pressão familiar só tivesse no início. Mãe, olha onde eu cheguei, eu virei muito mais que eu queria. Eu nunca diria que um dia estaria aqui. Eu consegui. Com 18 anos, ele não conhecia o mundo dos jogos como ele é hoje. O máximo que ele fazia era jogar um fifinha, mas não acompanhava muito desse mundo. Ele não sabia que poderia ganhar dinheiro com isso. O plano dele era apenas se formar e ter uma vida comum. Durante o ensino médio, ele conheceu uma pessoa que seria muito importante pra essa história, o Léo Picon. Na época, ele tinha fundado a Approve, não sei pronunciar, uma loja de roupas no estilo e-commerce, e se inspirou bastante. Começou a pensar em ter a própria loja, até porque ele sempre gostou de se vestir bem. Já que ele consumia tudo da internet pra sempre se manter atualizado, ele já sabia que ele precisaria de muito dinheiro pra iniciar essa ideia. Só que, infelizmente, naquele momento não era possível. Mas mesmo assim, ele não abaixou a cabeça e manteve aquela ideia guardada ainda. Depois que ele se formou, ele ficou 1 ano parado em casa, praticamente 1 ano sabático, tentando decidir o que ele faria da vida. Meteu o famoso migué pra cima da mãe dele, falando que iria descansar
esforçar só porque passou vários anos estudando. O que ele não imaginava é que a vida dele ficaria muito mais agitada, com compromissos e a vida adulta chegando. Mesmo assim, ele ainda trabalhava junto com o pai dele na loja. Só que a loja tava indo muito mal. E se a loja vai mal, todo mundo vai mal. Foi um ano com bastante dificuldade financeira. Ainda assim, a mãe dele fez um esforço enorme para conseguir pagar a faculdade dele, mesmo ele dizendo que não era aquilo que ele queria para a vida dele. A faculdade escolhida foi a de administração e não era o que ele esperava. Definitivamente não era. E esse era o momento que ele tinha mais pressão na família para fazer alguma coisa da vida, para ele ter um emprego e para ele ter um sustento no futuro. E no momento ele só tava pensando no que ele queria fazer da vida e não o que ele teria que fazer. Ele se sentia muito perdido, até porque ele fazia disciplinas que até hoje eu não entendo. Química, o que é química? Breaking Bad. Resumindo, definitivamente aquilo não era pra ele. Mesmo assim, ele continuou. Ouvindo de outras pessoas que também não se identificavam, ele continuou. No meio desse processo, ele foi visionário. E como a gente já viu antes, ele já consumia muito as redes sociais. E percebeu que quantos perfis no Instagram são lojas e movimentam muito dinheiro. Antes dele fechar os 18 anos, algo que ele fazia muito era ir em desfiles, porque eles pagavam dinheiro pra ele ir lá desfilar. O valor era cerca de R$300. Mas também ele ir nesses desfiles impulsionava um pouco as redes sociais dele. Algo que fez ele ganhar muito público foi a aparência dele, até porque, olha esse deus grego. Ai, Coringa, goza em mim, goza, Coringa. Percebendo que ele tinha muito público nas redes sociais, que tal eu lançar minha loja de roupas e divulgar no meu próprio Instagram? Sim, de novo a ideia de ter roupas, o cara não desiste. Mas em vez de ter uma simples loja, como eu disse antes, ele divulgaria no Instagram dele, fazendo um público mais orgânico. Até porque todo mundo tava ali por causa do trabalho dele, ou melhor, pelo corpinho dele. Se é que você me entende. Como ele não tinha grana pra comprar nas lojas mais caras, ele começou a fazer as próprias roupas dele, ou seja, praticamente réplicas, mas com o mesmo estilo que ele já usava. Então ele começou a produzir roupas de baixo custo. Comprava o tecido, levava pra avó dele, ela costurava, só que a cada peça que ele vendia, ele aumentava um pouco mais o preço para ter uma margem mais alta. E os negócios se tornarem muito mais rentáveis. Ele e a avó dele dividiriam o lucro em 50-50. O negócio, a ideia, era tudo perfeito. Só que durante esse processo dele ter a loja de roupas dele, a amiga da mãe dele deu uma dica muito interessante. Ela sugeriu que ele comprasse os materiais no Paraguai, já que lá era muito mais barato. E assim ele criaria a marca dele e teria os preços muito mais acessíveis. E bom, ele foi pro Paraguai. Não, ele não só comprou as peças, ele foi pro Paraguai. Morando um tempo com uma família lá, ele acabou conhecendo o país. Na verdade, a cidade, a Assunção, a capital do Paraguai. Ele percebeu as diferenças de custo de lá e recebeu uma proposta. A ideia deles era ele abrir a loja dele ali no Paraguai e exportar para o Brasil. Mas é claro, ele gostaria de fazer isso, mas isso era meio impossível. Ele teria que mudar toda a realidade dele para morar no Paraguai. A própria mãe dele achou a ideia impossível. Ela não queria que ele saísse do Brasil. Lá em Assunção era onde ele pensava em abrir a loja dele. E o nome da marca dele era Alcance. Voltando pro Brasil, empolgado, ele começou a divulgar os produtos dele lá no Instagram. Com alcance orgânico, as vendas foram impulsionadas, fazendo com que as pessoas que vissem o Instagram dele comprassem as roupas. Enquanto a avó dele continuava fazendo as roupas, ele ia pra parte do atendimento. Algo que acontecia com uma certa frequência era ele sair e ir pra alguma festa, e nessas festas as pessoas perguntavam que roupa era aquela que ele tava usando, se já tinha lançado na loja dele, e a resposta dele era, já vai lançar. O bicho é bom em venda, o bicho é bom. Ou seja, tinha interesse das pessoas. A galera queria ter os produtos dele. Mas aí veio o primeiro susto dele. Ele percebeu que mesmo vendendo o produto X, os outros pode ser que não vendam tanto. É a demanda por cada produto. É tipo você ter um mercadinho e vender pão, açúcar, presunto, e ao mesmo tempo você ter bebidas, que raramente a galera vai sair de casa todos os dias pra comprar. Diferente do meu pai, que era alcoólatra e bebia todo dia. Na tentativa de manter o negócio vivo, ele tentou vender tudo que ele já tinha, todo o estoque dele, pra tentar lançar sim uma segunda linha. O problema dele é que ele já tava sobrecarregado com a marca, faculdade e o problema com o pai dele. Ou seja, a situação ficou muito mais difícil. Outro problema que aconteceu também foi que a avó dele começou a ter opiniões sobre as roupas. Ou seja, ela queria fazer o que fosse melhor ao ver dela, e não o que o cliente queria. Fazer o quê? É vó, né? Então, roupas com cores, tamanhos diferentes, era o que mais acontecia. Só que ele não tinha estoque pra suprir essas roupas. E tudo piorou quando chegou o estilo chamado Destroyed, ou Ripped. Eu não sei pronunciar, talvez eu tenha falado muito errado. Fazer o quê? Eu não sou bilíngue. É mais ou menos assim, tipo, nessas partes que é rasgada, deu pra entender? Eu adoro fazer chroma key, coisa bonita. Só que a avó dele ficava muito triste, porque ela tinha feito a roupa toda bonitinha e o cara ia lá e rasgava. Mas o que era o início de uma empresa ou de um sonho seria afetado por algo totalmente diferente. Algo que surgiu na vida do Victor e que tinha vindo pra ficar. Mais ou menos como um vício, que se tornou o início de tudo. É falsa herança maldita. Sucesso e simpatia são as joias da minha família.
entre os 16 a 18 anos, o Victor tava vivendo a vida dele muito na boa, lidando na loja do pai dele, dando o máximo de suporte. Mas o que ele não esperava é que um dia os amigos dele mostraram pra ele um joguinho de celular, que seria o pontapé inicial para o seu futuro. O jogo era o Free Fire, um Battle Royale de celular que surgiu numa época onde que se você chutasse um saco de lixo saía mais 3 iguais. Só que esse tinha uma diferença, ele era acessível. O jogo tava se tornando um dos mais famosos no cenário mobile. E foi aí onde que o Victor, junto com os amigos dele, começaram a jogar. Ele de fato gostou muito do jogo, identificou com algo que naquele momento tava ajudando ele com muitas dores e dando um pouquinho de dopamina pra ele, que aliviava a realidade dele. No começo o nick dele era Victor Aug, mas com o tempo isso mudou. Mas não agora. Calma aí, pequeno gafanhoto das bolas tortas. 2 meses depois dele ter iniciado no jogo, algo que aconteceu foi que os amigos dele simplesmente desistiram de jogar o jogo. Acredito eu por causa que o jogo tava repleto de bugs e hackers. Mas ele continuou jogando, cada dia dando mais atenção pro jogo, do que pra faculdade, pro trabalho do pai, do que pra própria loja dele. Bom, o cara tava no futuro incerto. Na época, o Victor morava com os pais dele num apartamento. Às vezes ele tinha que jogar escondido. A situação em casa já não era das melhores. Até porque acredito eu que o Free Fire nessa época pra ele foi mais ou menos que uma válvula de escape. Muitos viam só um joguinho, o Victor via um refúgio. A cada dia que passava, ele ficava mais viciado no jogo. Passava horas e horas só no celular, escondido da mãe dele, obviamente. Já que ele não tava vendendo nenhuma roupa, ele colocava o celular em modo avião pra ninguém ligar pra ele enquanto ele jogava. Porra! Às vezes ele até vendia uma peça, outras nenhuma. Mas pra ele, nessa época, era o menor dos problemas. Como ele tinha um pouquinho de dinheiro guardado, por causa da loja de roupas dele, o que ele fez foi abandonar a faculdade. Nossa, a surra que ele deve ter levado. Nossa! Ele também parou de trabalhar com o pai dele, e após isso, a única coisa que ele fez foi ficar jogando Free Fire todos os dias, grindando o jogo. Eu não duvido que se a gente voltasse na época e visse o quarto dele, seria mais ou menos assim. Ô, podridão. Quando o Victor percebeu, ele já estava se tornando um ótimo jogador dentro do jogo e conseguiu atingir o nível mais alto do competitivo, o famoso grão-mestre, que são os melhores 300 de cada região. Nessa época dele se tornar grão-mestre, ele trocou o nick dele, aí sim, pra Coringa. Nós dá o cu, porra! E a história por trás do Nick Coringa é muito bem elaborada. É porque ele gosta de Cavaleiros das Trevas, do filme do Batman, sabe? Fala, minha Nossa Senhora! Tá achando que é mais coisa? Puta que pariu, né? Deixa o seu like e inscreva-se, obrigado. Uma coisa engraçada é que o Victor meteu vingué em cima da mãe dele. Ela achava que ele ainda tava trabalhando na loja. Então ele pediu pra ela um celular novo pra atender as pessoas de uma forma melhor, dizendo que o celular dele travava muito e que ele precisava de um novo pra conseguir responder as pessoas mais rápido. Tá travando! Mas a verdade é que ele usou o celular apenas para uma coisa: jogar Free Fire. Esse cara não tem medo da morte. Ele não tem medo da morte. Se fosse... Nossa, se fosse eu, irmão. Nossa, cara, eu ia estar assim, ó, velho. Sobre o que eu acabei de falar, que ele precisava de um celular novo, uma coisa interessante: ele demorou pra ficar bom dentro do jogo. Não foi da noite pro dia. Tudo que eu falei aqui foi muito resumido. A verdade é que ele pensou em se tornar pro player muito tempo depois. O que ele realmente queria era usar o jogo como uma válvula de escape. Só pra vocês entenderem, o tempo que ele tinha pra usar o celular era o único tempo que ele tinha pra tentar esquecer as brigas de casa. Mas mesmo assim, ele jogava muito o jogo. Ele se divertia jogando. Ele mesmo fala que foi uma das melhores épocas da vida dele jogando esse jogo. Como o jogo tava caminhando pra cada vez crescer mais, algo que o Victor fez foi começar a consumir conteúdo no YouTube desse jogo, como o Playhard, o Piozinho e até mesmo um cara que vai ser muito importante nessa história, o Crusher. Esses caras eram gigantescos na comunidade. Com gameplays e vídeos engraçados, eles estavam muito em ascensão na época. Ele em algum momento de fato pensava em ser criador de conteúdo, mesmo que ele já tivesse tentado, mas isso é coisa lá pra frente, tá bom? Vamos entender tudo o que tá acontecendo por causa que a gente tá em 2018. O pai dele tava no início de uma depressão por conta do negócio, a mãe dele tava fazendo o melhor pra ajudar nas contas, e o Victor nessa época tava parado sem ajudar em nada. Realmente a situação tava complicada. Mas tudo na vida tem um motivo. Acredito que um motivo bom, tipo um sonho, que te pega e te como. Nada me interessa, de praxe bem tranquilo, tô dormindo no meu Tesla, bitch nem me testa, não sai da minha reta, suas tretas não interessa nada mais. Como vocês sabem, o Victor tava jogando muito bem, se destacando no cenário. E um certo dia, alguns amigos dele falaram que teria um campeonato que ele adoraria jogar. Esse campeonato teria criadores de conteúdo participando de cada time, e seria a hora dele jogar com um dos caras que ele mais admirava pra época, o Crusher Foxy. Mas beleza, ele era um youtuber, e daí? A verdade é que ele era um dos maiores da época, com mais de 3 milhões de inscritos no canal do YouTube dele. Então, já pra ele que era um fã, jogar com ele seria ótimo. Esse campeonato ia ser muito bom pra ele, mas já tinha um problema no começo. O campeonato era marcado, por exemplo, às 7h30, e a mãe dele tinha marcado no mesmo dia, às 8 horas, um desfile pra ele ir, que pagaria 350 reais pra ele, lembrando que dinheiro pra eles era o que ele mais precisava. Afinal, o cara não fazia dinheiro e ficava trancado dentro do quarto o dia inteiro. Os amigos dele falaram que seria a oportunidade da vida dele, e de fato seria, mas infelizmente ele nunca jogou com o Crusher, e também nunca mais foi visto.
Tô zoando, carai, calma aí. O que ele e os amigos dele pensaram foi o seguinte: ele consegue jogar apenas 2 partidas e depois entra um reserva pra substituir ele. Maravilha, doutor. Só que imagina que o horário que ele tava conversando com os amigos era tipo 7h28. Já era pra ele começar o campeonato jogando. Então ele parou de se arrumar pro desfile, parou tudo que ele tava fazendo pra jogar Free Fire. Ô, vida boa, hein? Bom, jogando as 2 partidas, o que ele não imaginava era que, por ser grão-mestre, ele conseguiria pegar todo mundo heladinho, bem gostoso, e se destacaria com todo mundo, inclusive com o Crusher. Só que depois dessas 2 partidas, o que ele fez foi literalmente sair da cal. E ele saiu com uma moral do caramba, porque além dele ser engraçado, o cara jogava muito. O Crusher também, por um lado, tinha adorado jogar com ele. Ele teve que ir pro desfile. O desfile em si, ele fala que foi uma merda, mesmo ele tendo chegado também atrasado. E já ajuda bastante também. Depois do desfile ter acabado, ele chega em casa e abre o seu celular. Não o teu, o dele. E vai lá ver a transmissão do Crusher, pra ver o que a galera tinha comentado sobre ele. Todo mundo adorou ver o Crusher jogando junto com o Coringa. Ou no caso, o Coringa TV. Coringa TV, mano. Fala galera, Coringa TV aqui pra mais um vídeo do canal. Não posso falar nada, era Teimos TV antigamente, né? 3 dias depois, o próprio Crusher chegou em contato com o Coringa, pedindo tipo, mano, vamos gravar junto, porque eu adorei jogar contigo. E cara, deu certo, eles começaram de fato. Sua cal é totalmente confusa. Por quê? Mata aqui, então salva aqui, então mata aqui. Após esse início, o Crusher transformou o Coringa no duo dele. Os dois criaram muito conteúdo juntos. Após eles jogarem muito, uma coisa que eles desenvolveram foi intimidade, contato, trocar ideia e conversar sobre várias coisas. E uma delas foi o próprio Coringa que falou com o Crusher. Uma dúvida, na verdade. A dúvida era, realmente dá pra ganhar dinheiro? Dá pra sobreviver fazendo vídeo pra internet? E essa era uma época que o Crusher pegava 100 mil visualizações por vídeo. Mas antes, agora há pouco eu falei que o Victor já tinha tentado criar um canal no YouTube. E bom, a verdade é que ele já tinha pego até um vídeo com 1 milhão de views, que era ele dançando, e também nesse canal ele fazia vídeos no estilo do Everson Zóio. E na faculdade, algo que aconteceu foi ele ter sido lembrado por ter feito um desafio na rua dançando só de cueca ou algo do tipo. E depois ele ter sido lembrado por isso, ele deletou o canal dele. Esse vídeo atualmente é uma lost media. Sinistro. Algo que o Crusher falou foi que ele de fato conseguiria ganhar dinheiro na internet, criando conteúdo pro YouTube. Só que não era tão simples assim, porque ele teria que parar de fazer o que tá fazendo, que era no caso só jogar, e investir o tempo dele criando conteúdo de fato. Pra fazer os primeiros vídeos dele, não os primeiros de fato, mas os primeiros, o Victor teria que fazer uma função muito difícil, que era, primeiro, pedir pra mãe dele o fone emprestado, porque tinha um microfone melhorzinho, eu acho, aqueles fone de celular, sabe? Pra tentar gravar pro canal dele. Mas não era só isso. Tinha alguns problemas que lá no começo, pra galera do mobile, era muito difícil. Tipo, pra mim, lá em 2011, eu tinha que começar a gravar com o Fraps. Tu conhece o Fraps? Não? Parabéns, mano. Parabéns. Porque essa porra aqui, além de dar um lag absurdo, mano, eu jogava 60 FPS. Com o Fraps ligado, 12 FPS. E tava liso. Com a gravação mobile não era diferente, tá? Relaxa. Alguns problemas como o áudio ficava só de um lado, às vezes a gravação simplesmente parava. Caralho, que bundão, pai. Era muito comum acontecer esses problemas pra quem tentava gravar no celular na época. No primeiro vídeo do canal dele, ele nem fala, mas alguns outros ele começa a se desenrolar e começar a falar. Uma ajudinha aí pro burro do editor, né, que é o seguinte, o Fox simplesmente ajudou o Vitor a criar o canal dele. Antes disso, ele nem postava vídeo e nem mais nada, sabe? Era só um aleatório que jogava bem. Tanto que no terceiro vídeo do Loud Coringa, é um dos dois jogando juntos. O vídeo tem uns 6 anos atrás e dava pra ver que os dois já eram muito amigos, né? Mas o que muita gente não sabe, até o editor, esse animal desgraçado, é que o Vitor já participou de um outro time, ou um clã, e o nome era 4K Easy, ou 4K Easy, não sei. Pelo que indicava que era um time também do Crash Fox, alguma coisa do tipo. Editor, vai tomar do seu... Escuta aqui, filho de uma cadela. O que eu fiz, desgraçado? E como ele crescia bastante por causa da ajuda do Crusher, ele começou a postar mais vídeos e a galera pedia cada vez mais conteúdo dele. A gente sabe que pra monetizar um canal no YouTube demora um pouquinho. Você precisa de 4.000 horas assistidas, 1.000 inscritos. É um trabalhinho. E no final, o Coringa conseguiu monetizar o canal dele. Só que a paixão pelo jogo era muito mais forte do que pela criação de conteúdo. E como gravar já era difícil, ele simplesmente abandonou a criação de conteúdo e focou no joguinho. Ah, você tá ligado, né? Ele, nesse tempo, chegou a falar pra mãe dele sobre a criação de conteúdo, enquanto eles estavam ganhando apenas fazendo vídeo pro YouTube. Então ele falou pra mãe dele quanto os criadores que ele conhecia estavam ganhando. Eu esqueci de gravar essa parte. Continua. Cerca de 10 mil reais ao mês, só com vídeos no YouTube. Sim, ele meteu de novo o migué. O homem não para, ele é uma máquina. Só que, enquanto ele se aproximava do Crusher, outra pessoa que é muito importante pra história dele se aproximou dele também. Um cara com uma barba bonita, uma presença notável. Sim, a gente tá falando do Bruno Playhard e as suas ideias incríveis.
Não, antes que você pense, o Victor não entrou na Loud do nada e se tornou quem é hoje e pode subir os créditos. Relaxa, não foi assim. Na verdade, foi bem demorado. A gente tá falando provavelmente de novembro de 2018 a fevereiro de 2019, porque além de fazer tempo pra caralho, são 4 meses de puro tesão. Não, calma aí, tá errado aqui. Vamos tentar entender a situação atual dele. O Victor tava começando a fazer vídeo no YouTube e ao mesmo tempo alguma coisinha de dinheiro, mas não era nada muito fixo, porque além dele parar de fazer vídeo pro YouTube, o cara queria focar como pro player. Outra coisa é que eu não vou saber o certo, mas pelo menos foi o que eu entendi. Desculpa, gente, eu não vivi essa época, tá? Esse roteiro aqui é de puro conhecimento. Motoqueiro, filha da... É de puro conhecimento, cara, fui absorvendo nos podcasts, tá? Se eu tiver errado, comenta aí, tá? Mas a verdade é que ele jogava alguns campeonatos e ele tentava não focar nos maiores, só pra se divertir, em vez de ficar olhando pros maiores campeonatos da época e que realmente trariam dinheiro pro bolso dele. Vamos falar sobre um cara que eu disse antes? Bruno Playhard. Não esse Bruno Playhard de 11 anos atrás que parece o Igor Fina. Eu faço academia pra comer você. Mas sim, esse Bruno. Bruno Bittencourt Carvalho de Oliveira, mais conhecido como Playhard, nasceu em 10 de março de 1994, atualmente com 31 anos, e foi criado na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Ele possui 2 canais de YouTube, então vamos falar um de cada vez. O mais antigo é o canal Playhard, que atualmente possui 14,5 milhões de inscritos. Bem pouco, graças a Deus. Esse canal ele teve início no jogo Clash of Clans e sendo a maior parte do conteúdo apenas desse jogo. E um fato super interessante é que ele participou do clássico e emblemático Machinima. Ou seja, o que esse cara tem de história eu não tenho de vida. A relevância dele com o primeiro canal foi muito grande. Ele atingiu 10 mil inscritos em 17 de maio de 2014. Ou seja, 4 meses depois da criação ele atingiu a marca dos 10k. E anos depois, em 2017, ele atingiu a marca de 1 milhão de inscritos. E em 2020 ele passou dos 10 milhões de inscritos. O segundo canal foi criado em setembro de 2014. E esse tinha um foco em outros jogos, para não ficar apenas com a comunidade Clash of Clans associada à imagem dele. E também poder criar mais conteúdo diferente do canal principal. Esse canal atualmente tem 1.590.000 inscritos. E ele conseguiu de fato ter um público gigante nos 2 canais. 13 de abril de 2018 ele trouxe a primeira gameplay de Free Fire no canal dele. E com 2,7 milhões de visualizações ele conseguiu a aprovação do público com esse jogo. E com o tempo esse jogo acabou dominando o canal dele, deixando até outros jogos que estavam aparecendo no canal de canto, como Clash of Clans e o Fortnite. Sem dúvidas dá pra falar com toda certeza que o Free Fire na vida do Bruno foi um divisor de águas, dando a relevância maior que ele poderia imaginar em ter. E com toda essa ideia de ter inúmeros inscritos, tantos seguidores em todas as redes dele, uma coisa que ele tinha era dinheiro e contatos com inúmeras pessoas. E com isso, as ideias começaram a aparecer na vida do Bruno. E pra mim já deu aqui, viu, editor? Vai se ferrar, cabeça de ovo. Foi nesse tempo que o contato entre ele e o Coringa foi criado. Afinal, o Crusher era amigo já do Bruno Playhard. E nesse tempo que ele começou a evoluir as ideias dele. Afinal, ele estava próximo de 2 pessoas que no futuro se dariam muito bem. Um dia, o Bruno e o Crusher estavam em cal sozinhos. Eles estavam conversando juntos sobre um projeto que envolveria vários pro players. E também um braço desse projeto seria a criação de conteúdo em massa. E ao mesmo tempo, já que teria pro players, teria os campeonatos. E ganhariam dinheiro dessa forma também. O Bruno, nessa ideia, foi muito visionário. Ele viu que seria uma ótima forma de ganhar dinheiro. Então, em novembro de 2018, quem recebe a notícia que isso poderia acontecer é o Coringa. E que também o Coringa faria parte desse projeto junto ao Crusher. Ele ficou muito feliz e com uma ansiedade gigantesca, porque aquela ideia poderia dar início a qualquer momento. E de fato era o que ele precisava, já que ele queria a todo custo viver disso. Mas a ideia demorou pra acontecer. Então a gente vai pra 4 meses depois, fevereiro de 2019. O Victor tava completamente ansioso e preocupado, porque por mais que ele tivesse jogando e se dedicando, não vinha dinheiro de nenhum lugar. Então a mãe dele, temendo que ele não fizesse dinheiro o suficiente pra ter um futuro, deu um prazo pra ele. Só que, infelizmente, esse prazo já tava quase acabando. E ele, com medo dela simplesmente cortar o Wi-Fi da casa dele, ele simplesmente foi... Bom, é o Coringa, né? Ele foi transparente com o Crusher. Falou toda a realidade que ele tava tendo. E o Crusher entendeu. E foi aí que, de fato, tudo mudou. O Crusher falou que, provavelmente, em 2 semanas, o Playhard iria dar início à ideia dele. Que o time teria outros pro players. Mas ali, naquele projeto que pra muitos parecia simples, o Victor encontraria o caminho que mudaria a vida dele pra sempre. O Coringa foi adicionado num grupo do WhatsApp e deu a proposta pra ele que seria participar de uma organização que ainda não tinha nome, mas seria um projeto que se iniciaria no Free Fire. Mas como esse vídeo não é um vídeo da história da Loud, não vou me aprofundar muito. Até porque o Bruno Playhard não me contratou e nem participando de programa de TV onde eu falo que eu tô trabalhando 11 horas diárias. Você tá ligado que o pai é ruim. O Victor chegou a falar com a mãe dele sobre essa ideia, sobre esse projeto, e a mãe dele queria entender quem é Bruno Playhard, o que é esse projeto, o que vai acontecer. Então ela queria porque queria entrar em call com ele pra conversar com o Bruno via WhatsApp. Que loucura! Ela queria entender o que porra é Loud. Loud?
Lodge? Essa porra aí. E cara, o mais estranho é que a mãe dele conversou com o Bruno em uma ligação do WhatsApp. Resumindo, ela foi o último boss pra toda essa história começar de fato a dar certo. Depois dela entender e ficar de acordo, foi aí que tudo mudou drasticamente. Não é Lodge, não. É Loud. Com a contratação da Loud, ou aquele time, ele foi pro Rio de Janeiro gravar com todos os integrantes do time. A chegada do Coringa na mansão, que eles ficariam por 3 dias, não só dele, mas de todos os outros jogadores, foi o início de um sonho, mas tinha muitas dúvidas, porque todo mundo tinha uma realidade próxima ao Coringa, sem entender muito se aquilo era real, ou se iria dar certo. Então, o que eles fizeram foi gravar vários vídeos pra deixar na gaveta. Ou seja, o dia que eles estavam lá era pra, além de se conhecer, era pra eles trabalhar pro canal da Loud. Nessas gravações, eles se conheceram mais, e esses dias são cruciais pra todos eles, porque além deles estarem realizando um sonho, eles estavam abrindo portas pra algo que eles não tinham noção se ia dar certo ou não. Na verdade, o que eu acredito é que eles não tinham noção que aquilo se tornaria a Loud, ou seja, o que é a Loud hoje. Tanto os pro players quanto o próprio Bruno. Ninguém tinha noção. Saber que trabalhar com jogos era possível era extremamente diferente. Então, na última noite, o Coringa fez uma pergunta que é muito importante. E essa pergunta foi direcionada pro Jelly. Já era um baita de um criador na época. Ele não poderia voltar pra casa sem ter feito aquela pergunta. E a pergunta foi: qual é o salário de um gamer? Dá muito é teu cu. Qual é o salário de um gamer? E a resposta foi: hoje, se você focar na criação de conteúdo, dá pra ganhar muito dinheiro. Provavelmente você passa até 10 mil reais. E aqui eu paro pra saber onde que tá esses 10 mil reais. Cadê? Cadê essa porra? E foi aí onde o Victor percebeu que aquilo era uma possível máquina de fazer dinheiro. Depois desses 3 dias, ele foi pra casa e contou tudo o que tinha acontecido pra família dele. A família dele mesmo assim ficou com o pé atrás. Na época ele já tinha uma ajuda de custo da Loud, ou do projeto, que era coisa de 900 reais. Não. Nem perto dos 10 mil que o Jelly tinha falado. Então, esperando alguns dias, o que aconteceu foi que a Loud tinha postado os primeiros vídeos que eles tinham feito naqueles 3 dias que eles tinham gravado. Chegou a hora. E eu tô aqui pra anunciar um projeto incrível pra vocês. Vai começar a Loud, que é um time de mobile competitivo, onde a gente vai unir os melhores jogadores do cenário brasileiro para competir contra gringo, ir para fora, levar torneio, e influenciadores que vocês gostam muito vão estar nesse projeto também. Em questão de campeonato, assim, não precisa mencionar nomes, mas você já ganhou algum? Dos 4 campeonatos que eu joguei, eu ganhei os 3. Dos 4 você ganhou os 3? Pô, cara, é porque, tipo assim, me empolguei, entendeu? Dos 4 que eu joguei, ganhei os 5, tá ligado? É desse jeito. Galera, beleza, vocês viram o contrato então e agora acabou a enrolação, velho. Quero saber de vocês, viu aí tudo certo. Coringa, tá dentro? Tô dentro, fechado com a Loud. É nóis, mano. Mob? Com certeza. Dentro? Super. Vini? 100%. 100%? Pique? Cabeça. É nóis. Tô dentro. Fechou, galera. Tamo junto então. O Caneta tá aqui. Podem assinar aí. Gerando no mínimo 1 milhão de visualizações por vídeo, praticamente os mesmos dias que eles eram postados. Fazendo assim, eles ganhar inúmeros seguidores, tanto no YouTube quanto no Instagram. Percebendo que o projeto da Loud estava dando muito certo, ele e o Bruno Playhard falavam que o projeto de todo mundo morar junto em uma casa em São Paulo iria acontecer, porque tudo tinha dado tão certo que ele não poderia perder essa chance. O Coringa ficou com o pé atrás de ir pra São Paulo, porque ele ficaria longe da família dele. Mas no fundo, era o que ele mais queria. Era o sonho dele. Só que o que ele não contava é que o salário dele seria de $2.500. E aí, bom, chegando em São Paulo, ele já estava pronto para trabalhar. Vendo que a casa era uma mansão, o salário era de 10 mil reais, iria estar vivendo o sonho dele, ele não pôde negar. Mas infelizmente, quando ele veio para São Paulo, foi o momento que, infelizmente, os pais dele vieram a se separar. O famoso divórcio. Mas não foi um grande problema. Deu tudo certo entre eles. Até hoje, o convívio dos pais dele, mesmo estando separados, é bem tranquilo. Eles vão lá visitar os dois lá, de boa, tranquilo, não tem briga, coisa boa, coisa bonita, coisa legal. Mas ele estando em São Paulo, algo que ele tinha muito era a saudade de casa. Mesmo assim, ele continuou em São Paulo. E estava muito feliz porque a vida dele tinha parado de ser aquele caos que era antes da mudança. Ele ganhava dinheiro fazendo vídeos pra internet. Ele não precisava mais trabalhar com o pai. Ele estava morando numa casa cheia de gamers. E no final, ganhava muito dinheiro com isso. Enfim, a verdade era que inúmeros criadores de conteúdo numa casa ia dar rola entre alguém. Mas não. Agora não. Como eles eram novos no cenário e com um público gigantesco, algo que acontecia bastante era as equipes eliminarem eles e fazer highlight em cima deles.
e também duvidar deles só por eles ser famosos. E é interessante isso, porque teve um campeonato que a Loud demorou muito, mas conseguiu se classificar. E a final era em um presencial, ou seja, eles teriam que ir até o local pra competir. Chegando lá, eles tiveram que enfrentar um problema dos grandes, que era a troca de celular que a própria empresa que sediava o campeonato queria que eles usassem, e prejudicou muito eles, porque eles já tiveram dificuldade em se classificar. É tipo sair do controle da PS4 e ir pro Xbox. Infelizmente, isso foi algo que destruiu um pouco do psicológico do Coringa, porque por mais que as pessoas que foram assistir o jogo no presencial tivessem felizes por o empenho que eles tiveram, a gente sabe que na internet tinha um mundo sem lei, e todo mundo tava xingando eles. Isso fez meio que a cabeça do Coringa, e ele com o tempo começou a pensar em não competir mais. Ele conversou com o Bruno, que passou uma ideia bem interessante pra ele. Já que você não tá feliz, não adianta continuar com isso. E criar conteúdo de fato seria algo muito bom. E foi aí que as streams se encaixaram perfeitamente. Lembrando, o Victor já fazia stream há muito tempo, mas quando ele entrou na Loud, uns simples contratos começaram a aparecer na vida dele, de plataformas que a gente precisa falar. Você precisa entender agora que época que a gente vai estar. Mas antes, vocês se lembram da guerra das plataformas? Não? Eu vou te explicar. Entre 2018 até 2020, a gente tinha várias plataformas que fizeram o bolso dos streamers crescerem muito, como a Cube TV, a Nimo TV e o Facebook. O valor que eles pagavam por os streamers era muito alto, mas apenas para os streamers que já tinham um público considerável. Por exemplo, o Coringa, que tinha um contrato de $2.000 mensais, apenas para fazer 60 horas mensais. Praticamente 4 horas de live de segunda a sexta. Ou seja, ele já estava começando a ganhar bastante dinheiro. Mas como eu disse antes, ele tinha abandonado o competitivo depois de um tempo. Então o que ele fez? Ele começou a simplesmente jogar pra se divertir, resenhando e fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Divertir a gente com a personalidade dele. Apresentando trabalho da escola. Probada, digamos, en 10 regiones que ya se ha implementado. Bueno, en cuanto a la demanda y a Ele é um cadeirante tentando atravessar dentro dessa água. Olha essa imagem impressionante. E a gente, quando chegou aqui, Carlos, tinha ônibus quebrado, tinha também quebrado essa outra rua também, ó. Tem muita água. A Nimo, percebendo cada número que subia na live dele, dava um gostinho a mais pra ele, ele sempre procurava em querer mais e mais. Só que o que ele não imaginava é que tudo na vida tem um hype, e o Free Fire não seria eterno. Mesmo que a cada live ele tentasse criar algo novo, ele apenas estava vivendo o momento, até recebendo um novo contrato de 120 horas. E provavelmente teve um bônus bem grande no bolso dele. E algo interessante sobre o Coringa, o Victor, é que ele percebeu que todo mundo hoje em dia abre uma livezinha jogando um CS, ou Fortnite, ou qualquer coisa do tipo, e simplesmente faz mais do mesmo. Isso não agrega muito na live da pessoa. Ele raciocinou que ele teria que sempre estar em uma constante evolução, criando novas fórmulas de sucesso, e sempre se adaptando para entregar algo melhor, porque o que inova é algo totalmente diferente. Ele fez bastante tempo de live lá na Nimo TV, sendo apenas um criador de conteúdo de Free Fire. Ele conhecia outros jogos e outros metaversos, mas isso não é pra agora. Mas em 7 de outubro de 2020, o Coringa abriu a primeira stream dele lá na Twitch, a plataforma que ele se tornaria o maior streamer dos dias atuais. Mas existe uma história bem interessante e bem visionária sobre a troca da Nimo TV pra Twitch. Ele viu todos os colegas da Loud dele indo pra plataformas que pagariam bastante, em uma época que eu disse antes que era conhecida como a guerra das plataformas. E o Coringa recebeu uma proposta da Twitch, que era uma proposta fraca em questão de dinheiro, mas ele foi muito esperto, porque em questão de visibilidade, a Twitch sem dúvidas é a maior, é uma vitrine gigantesca. Então foi aí que o Coringa fez, ou melhor, Loud Coringa. Ele entrava pra plataforma Twitch e fazia sua transmissão em 7 de outubro de 2020, ou próximo a isso. Galera, preparem-se porque nos primeiros dias de live a gente vai apanhar muito, tá ligado? A gente vai apanhar porque é plataforma nova, né? Então vamos, mano, eu não sei como ver quantas pessoas tem na live, não sei. Uma coisa que o Coringa fazia na época e ainda faz é reagir a conteúdos engraçados, que na época era algo totalmente diferente, trocando uma ideia com o chat, fazendo algo mais tranquilo, diferente do mundo competitivo. Resumindo, ele assistia coisas que ele normalmente não assistiria no off. Agora mostra o pezinho. Quando ele começou a fazer live lá na Twitch, ele começou a usar uma palavrinha que muita gente tem medo: conhecimento.
Ele passava todos os dias assistindo conteúdo de outros streamers, do Brasil ou de fora, só pra estudar as streams deles, pra melhorar a sua transmissão, teu cu na minha mão, pra deixar o próprio conteúdo da live melhor. Ele mesmo já falou que passava mais de 8 horas assistindo o conteúdo de outros streamers e depois apenas fazia 3 horas, 4 horas de transmissão, pra deixar como se as 3 horas da live dele fossem lendárias. Com o passar do tempo, ele acabou a live quando tava batendo números extremamente altos, pra dar aquele gostinho de quero mais pras pessoas que estavam consumindo a stream dele, do que simplesmente se aproveitar das pessoas que estão ali e ficar horas e horas fazendo stream de algo que, bom, tá empurrando com a barriga. Eu falei sobre as streams dele, falei sobre muita coisa, sobre Free Fire, competitivo. Bom, mas como você já sabe, meus roteiros não são apenas de coisas boas, felicidade ou superação. A verdade é que a história do Lorde Coringa é muito boa, mas infelizmente nem tudo são flores. Achava que o estrelato era sinal de alegria, que ser visto era um milagre, tá sorrindo no fim do dia. Afinal, se tá bem pago também, tá bem de vida. Afinal, se tá bem pago também. Entre 2019 a 2020, o Victor tinha uma rotina muito puxada. Acordava tarde da manhã. Costumava, às vezes, de manhã, mesmo cansado, gravar conteúdo pra Loud. De tarde, tirava todo o tempo pra gravar pro canal dele, que na época ele postava diariamente. E de noite, começava a stream dele, que às vezes ia até tarde da madrugada. Mesmo sendo exaustiva, dava muito resultado financeiramente pra ele. Então, de fato, ele era um cara bem ocupado. E com o tempo, ele começou a ficar exausto dessa rotina. E com saudade da família. Afinal, eles moravam em Belo Horizonte e ele continuava morando em São Paulo. Então, o que ele planejou foi o seguinte: que tal os pais dele virem visitar ele na mansão? Bom, e com o tempo isso deu certo. Não era o melhor cenário, mas já ajudava ele. Mas como a mansão da Loud era extremamente agitada, o pai dele percebeu que talvez estivesse incomodando lá. E como ele tinha que trabalhar no outro dia, ele acabou indo pra casa no mesmo dia. Ele acabou nem descansando, essa é a verdade. O Coringa tinha recém comprado o seu primeiro carro, que era uma BMW 320i. Puta carro foda! O mesmo carro que o pai dele usou pra voltar pra casa. Cerca de 8 horas de viagem. E foi aí que tudo começou a dar errado. Bom, primeiramente que o pai dele saiu e começou a chover muito. O Victor percebeu que tinha algo de errado. Ele tinha pedido pro pai dele avisar absolutamente tudo. Se tava tudo indo bem na viagem e quando o pai dele ia chegar. E foi aí que o pai dele enviou uma mensagem pra ele, falando como tava a viagem. E no fundo dava pra gente perceber que a rádio do carro tava muito baixa. E o Victor falou pro pai dele que era melhor ele aumentar o som pra ele ficar acordado, porque ele já tava cansado e o som ajudaria ele a não dormir. Mas, bom, infelizmente o pai dele acabou se acidentando de carro. Ele acabou dormindo no volante e se ferindo. Infelizmente acabou dando perda total na BMW. E nessa situação era o menor dos problemas. A verdade é que o Victor sentia que o mundo dele tava por um fio. E ele ficou muito, mas muito preocupado com o pai dele. Com uma costela quebrada e outros ferimentos, o pai dele teve que operar. E o valor era algo que o Victor não tinha no momento. Afinal, ele torrava tudo que sobrava. Uma certa parte até que ia pra família dele. Mas nos últimos meses ele tinha comprado a BMW e enviado uma outra parte pra família dele. E o resto ele tinha gastado. Tudo bem, o valor da cirurgia era em torno de 100 mil reais. E o que mais o Victor queria era ver o pai dele bem, mas ele não tinha condição pra pagar isso. Ele parou com os vídeos no canal dele e pensou em visitar o pai dele lá em Belo Horizonte. Tava nessa hora no hospital, mas o pai dele não queria ver ele nessa situação. Em uma conversa com o Bruno, ele explicou toda a situação dele. Falou que não possuía mais o dinheiro. E como um chefe ou um líder, na verdade isso tá errado. Mas sim como um amigo, o Bruno ou a Loud acabou fazendo o pagamento dos valores e ajudando o Victor e o pai dele em tudo o que eles podiam. Meu pai saiu. Olha a situação do carro. Estragou tudo completamente. Olha o palmito, mano. Então se meu pai tá bem, mano, é um milagre. Eu vou ficar feliz sim. Vou curtir minha live. Vou fazer minhas coisas. Eu queria ir pra BH, mas não vou deixar de fazer. Não vou deixar de fazer nada. E é isso, mano. Vou continuar minha livezinha insana, como eu falo. E meu pai vai ficar bem, se Deus quiser, amém. Ao decorrer dos anos, a realidade do Victor mudou. Morar perto da família era algo extremamente difícil. Então o que ele fez foi comprar uma casa, chamando assim pra morar com ele o pai e a mãe dele. Só que o pai dele ainda gostava dos negócios dele lá em Belo Horizonte. Infelizmente ele acabou não vindo morar, mas sempre vindo visitar ele. Bom, depois de eu ter falado desse incidente, você deve estar se perguntando, cara, mas por que tu falou isso? A verdade é que essa história é bem importante. Percebendo tudo isso, ele se tornou um cara muito mais centrado, dando muito mais atenção pra sua família, se tornando muito mais focado no trabalho e dando muito mais tempo a tudo. Tempo pra descansar, tempo pra ver a família, tempo pra trabalhar. Ele conseguiu administrar muito bem isso. Começou a mais juntar do que gastar dinheiro, pra nunca mais passar sufoco, independente da situação. Mesmo que ele tenha percebido que guardar dinheiro é importante, algo que ele fez no futuro foi comprar carros. Os mesmos carros que ele tinha no joguinho online. Aquele mesmo jogo que fez ele crescer gigantescamente. Bom, não sabe que jogo eu tô falando? Cara, vem comigo nessa história.
Entre sair da Animo TV e ir pra Twitch, o Coringa conheceu o GTA RP, o mundo que faria ele ter o maior hype da vida dele, onde um simples personagem com uma simples atuação fariam dele um dos maiores streamers do mundo. Primeiro vamos entender o cenário da época, vamos voltar de novo pra 2018, quando o Patife fazia a live desse jogo, praticamente no início do GTA RP no Brasil. Na época, os servidores ainda suportavam apenas 32 jogadores. Isso era o máximo que tinha por servidor. Mesmo assim, as pessoas conseguiam se divertir bastante, criando muita história e envolvendo todo mundo que tinha ali. Afinal, era poucas pessoas, mas mesmo assim, já dava pra fazer muito conteúdo. Até porque tu não precisava ser um ator da Globo pra conseguir desempenhar um bom papel dentro do jogo. Nessa época, eu me lembro que o Patife atingiu cerca de 15 a 20 mil pessoas apenas acompanhando a live dele de GTA RP. Depois a gente teve outros nomes grandes do cenário fazendo conteúdo desse jogo, como o Gaules, que deixou um pouco de lado o cenário do CS e criou conteúdo desse jogo. E até mesmo o cara lá dos Enigmas, o Cerbit, que era o personagem dele, o Detetive Titor. Você é de Portugal? Como você não tem sotaque nenhum? Porque não tô fazendo sotaque, eu tô morando no Brasil tem 5 anos. Você tentou forçar um pouquinho de sotaque apenas porque eu notei, não foi? Mais um mistério desvendado. Ou seja, dos maiores até os menores, todo mundo tava querendo criar conteúdo desse jogo. E aí entra uma pessoa muito importante no GTA RP, que é o Alan Zoca, com o personagem dele, Javier Buenas Ondas. Caralho, mano, 150 real por quilômetro, mano. Tá me levando pra onde, mano? Dubai? Puta que pariu, se soubesse ficava em México, mano. Aqui? Olha, a corrida foi 344. Caralho, bacana, mano. Bem que falaram que tinha muito ladrão nessa porra, já cheguei roubado, velho. Obrigado. Ok, mas o que isso tudo importa na história do Coringa? O máximo de público que o Alan Zoca já tinha atingido na época do GTA era de 40 a 50 mil viewers. Algo que o Victor não tinha noção que no futuro bateria mais de 300 mil pessoas com o GTA RP. Mas por quê? Por que o GTA RP foi tão crucial na vida do Victor? Vamos entender agora. Primeiro, que quando o Victor ou o Coringa chegou no GTA RP, ele não chegou como ele é hoje, chegando com um personagem muito foda e todo mundo dando atenção pra ele. Na verdade, foi bem pelo contrário. Primeiro que ele começou a jogar numa cidade zap, ou seja, uma cidade que qualquer um pode entrar, com a whitelist aberta. Ele não começou em servidores focados pra streamers. Mas isso com o tempo mudou. Afinal, tinha chegado um projeto muito grande e ambicioso, que era uma cidade que reuniria todos os maiores streamers e pessoas que estavam dispostas a criar um RP de qualidade, com uma administração séria, coisa que não tinha nesses servidores apps que eu falei. Esse servidor, junto com o Coringa, se tornaria uma febre gigantesca, fazendo o próprio Coringa e todos os streamers desse servidor crescerem gigantescamente. E de qual servidor que eu tô falando? Do Cidade Alta. Tô com um carro na largada pra dar a partida. Naruna, com o pé na porta chegando, passando a visão. Naruna, é a tropa do CDA que tem disposição. Naruna, porque aqui missão dada é missão cumprida. Naruna, tô com um carro na largada pra dar a partida. A ideia do Cidade Alta era reunir a quantidade com a qualidade, tanto de pessoas que soubessem fazer um verdadeiro RP, quanto de streamers que queriam criar conteúdo e terem as suas ideias executadas, coisa que era impossível fazer em outros servidores. E também a ajuda da administração pra isso tudo. Tendo como sócio o Bruno Playhard, não demorou muito tempo pro Coringa entrar dentro do Cidade Alta. Tecnicamente, a Loud tinha uma cidade onde qualquer pessoa que entrasse pra Loud praticamente tinha acesso ao CDA. Mas por que o Cidade Alta foi tão importante pro Victor? Primeiro, o servidor iniciou em fevereiro de 2020, e na época já não era mais 32 players no máximo por servidor, mas sim 128. Pra você ter uma comparação, atualmente os servidores suportam até 2048 jogadores. Mas imagina você, um criador de conteúdo que toda hora você vai fazer alguma coisa, vai criar um conteúdo e sempre tem alguém pra zaralhar. E você não se sente seguro dentro do servidor. As regras até que são aplicadas, mas não pra todo mundo. Diferente de um servidor focado em ter pessoas que criam conteúdo de RP, com uma whitelist que, pra comparação, Cidade Alta, você podia esperar até 2 meses, 3 meses pra ter ela liberada. Tipo eu, que fiquei esperando mais de 2, 3 meses e fui reprovado, não uma vez, não 2, mas 3 vezes. Resumindo, o Cidade Alta tinha toda a qualidade que outros servidores não tinham. Voltando pro Victor, o primeiro personagem dele era o Luan, e com esse personagem ele dava início à Season 1 do Cidade Alta. Em 24 de outubro de 2020, o Coringa se tornou membro de uma das organizações que era os Verdes, a facção que ficava lá na barragem. Ai, mas editor, não é barragem, é represa. Ah, bota a dentadura no cu e pro caralho. Com esse personagem, em 31 de janeiro de 2021, ele acabou se casando dentro do jogo, em algo que pra muitos é estranho, mas pra ele traria uma profundidade gigantesca pro RP dele. O cara tava até de terninho, olha que gostosinho. E aqui a gente já vê que o Coringa tava disposto a fazer qualquer coisa pra entregar um RP de extrema qualidade pro público dele. Eu sei que muita gente vai falar, ah, editor, você não vai contar a história completa do Luan, Connor, do Dylan, do Levi. Não, gente. Tu não se inscreve no canal, não deixa seu like, e nem comenta e acha que eu vou fazer um vídeo desses. Mas daqui a pouco eu explico o porquê. O começo do Connor no Cidade Alta foi um tanto complicado. Além do Victor tá conhecendo o GTRP, ele ainda não era ninguém dentro da cidade. Ele tava procurando o espaço dele, e todo mundo também tava fazendo o mesmo. Mas a verdade é que o Coringa queria fazer um personagem mais complexo. Não,
Não, esse complexo. Esse tira daqui. Tira. O que era diferente do personagem dele? O que ele fazia pra se destacar? Ele tinha um sotaque carioca. Um sotaque carioca muito ruim. Diga-se de passagem. Não, nunca mais. Não faz mais. Caralho, eu pensei que você tinha fugido. Você tá aí? Não, mano, a gente trocou ideia com o Gabi e tudo mais. Aí, tipo, eu fiquei aqui te esperando aqui embaixo aqui, ó. E aí, moça, beleza? Opa, e aí? Então, em março de 2020, e também bem lá no início da pandemia, o Connor surgiu no exato momento. Eu acredito que a ideia do Connor era ser um personagem um pouco mais de boa, sem muita história por trás, diferente do Luan. Mas mesmo assim, alguns desfechos da história do Connor fizeram com que o Luan com o tempo sumisse. O interessante do Connor é que os primeiros dias no caso, Loud Cortina, lá no GTRP, foram completos de emoção. Por exemplo, ele sendo sequestrado. Pronto, mano, é tudo que eu tenho. Me deixa aqui, já te mandei tudo que eu tenho, mano. Deixa eu pensar o que eu posso fazer com você. Mano, não é possível isso não, mano. Só pra avisar, a diferença dos servidores que ele jogava antes pra agora era isso. Esse cara que fez isso com ele foi banido na época. Afinal, ele fez um RP que não podia. Não sei se hoje pode, porque o Connor passou todo o dinheiro dele, que tava na conta, ele não era obrigado a fazer isso. Tipo, aí já mostra a inocência do Connor, no caso do Coringa, lá no começo. E também mostra que o Cidade Alta era um pouco mais punitivo com todos os jogadores. Mas vocês se lembram que no capítulo do Free Fire eu falei que o Coringa tinha conhecido outros criadores de conteúdo na época que faziam conteúdo do jogo? Teve pessoas que também foram pro GTRP, e uma delas foi o Piozinho. E a amizade desses dois dentro do jogo cresceu muito, porque esses dois caras, com o CJ e o Connor, criaram momentos épicos dentro do jogo, que, pelo menos pra mim, são nostálgicos, e cara, eu rio muito com a simplicidade e o carisma desses dois. Puta merda. O homem tá cagando aqui, gente. Puta que pariu, pessoal. O cocô. O cara cagou aqui, gente. A primeira versão que a gente tem do Connor é um personagem extremamente inocente, onde ele realmente não sabia que as pessoas tinham malícia, que poderiam trair ele a qualquer momento. Mas a verdade é que o Connor era um espelho do Victor. Os dois não tinham maldade, e com o tempo isso mudou. Afinal, ele passou de ser uma pessoa mais inocente pra uma pessoa mais desconfiada. A experiência dele dentro do GTRP lá do começo pra agora, a gente consegue ver muita diferença, mas vamos com calma. Continuando o que eu tinha falado antes, eu comecei uma série aqui no canal chamado A Volta do Connor. Caso vocês queiram que eu continue, deixa seu like, inscreva-se, comenta aí, Connor. Mas é óbvio, se tu puder ajudar lá na vaquinha também vai me ajudar bastante, obrigado. Pra história do nosso vídeo aqui ter sentido, e também não perder o sentido da série da Volta do Connor, eu vou contar tudo que o Coringa fez com o personagem dele, Connor, pra influenciar na vida dele hoje. Então bora lá. Pra começo da história, o Coringa tava lá, o personagem dele novo, o Connor. Com esse personagem, junto com o CJ, eles entraram pra Elements. A Elements era do RC, mas quem comandava todas as facções ainda era o Boltz, careca safado. Mas um personagem chamado Lopadrinho tinha recém sequestrado a filha do Boltz, careca safado de novo. E pro Boltz ter a filha dele de novo, o que ele fez foi marcar uma reunião lá no campinho. Mas quem é Elements? Que porra é um Boltz? E quem é Lopadrinho? Bom, se você acompanha só o Coringa, pelo menos os cortes dele, talvez você não conheça tudo isso, mas isso é muito importante. Então deixa que o teu pai te explica, vamos lá. No GTRP existe a polícia e as facções. No caso, uma dessas facções, como dito antes, é a Elements, que é coordenada pelo RC. O CJ e o Connor não tinham facções, e como dois amigos, eles queriam entrar em uma, e a escolhida foi a Elements. E eles conseguiram entrar. Só que acima da polícia tem que ter alguém que organiza as coisas. Afinal, não é vida real, é um servidor. E existia um cara que administrava tudo isso, tanto fora quanto dentro, que no caso era o Boltz. Só que meio que todo mundo trabalhava para um único propósito, que era agradar o Boltz. Mas mesmo assim, às vezes tinha uma guerrinha ou outra, que no caso era a polícia contra todo mundo, ou as facções entre elas. E também muita história. Só que numa dessas histórias, o que é mais importante é esse sequestro da filha do Boltz. Como eu disse antes, quem tava do outro lado era o Lopadrinho, que era interpretado pelo... Mano, querido, aí o Piozinho de novo. Mas calma aí, o Lopadrinho era o Piozinho. E o CJ era o Piozinho. Calma aí, eu não entendi. Bom, não é porque o Robert Downey Jr. fez o Homem de Ferro que ele não pode fazer o Sherlock Holmes. Junto com o Lopadrinho, quem tava era os Laranjas. A facção de outro streamer muito importante, o Gabi Peixe. Chega até a arrepiar, viado. O Boltz estava junto com a Elements. Ou seja, a confusão era gigantesca. Até que no meio da negociação aconteceria algo que revolucionaria o GTRP pra sempre. Mas antes, eu me lembro de estar no sofá e assistir o Coringa nesse exato momento com mais de 150, 160 mil pessoas, acompanhando aquele momento que se tornaria lendário pra todo mundo. E qual era o momento? Pra todo mundo era apresentado a baguncinha. A
baguncinha seria um evento presencial. Todos os melhores jogadores de cada facção se enfrentariam cara a cara. Seria a primeira vez que isso aconteceria. E no dia do campeonato as pessoas também puderam ver o que aconteceu com outro personagem do Coringa. Porque vocês se lembram que eram também o Connor e tinha o Luan. O Luan aconteceu isso. A batalha presencial era entre 3 times. O time da polícia, os laranjas e também a Elements. E era bem interessante o formato porque não era só trocação de pipoco. Tinha algo a mais, que era as fugas, ou melhor, as corridas. E por que elas foram colocadas no campeonato? Nessa época a gente tava vivendo o hype das fugas do GTRP. Com Raridade, o Carneiro e até mesmo o próprio Coringa. Eles viviam criando conteúdo sobre isso, inovando fugas que na época eram muito fodas, hoje são as mais normais que tem, mas tudo bem. Até porque nessa época Power Gaming era meio que extinto, ninguém usava isso. Ninguém ficava rampando as coisas, apenas usavam becos. Então o primeiro desafio foi as fugas, e depois era a trocação de pipoco, onde quem encoxava melhor, calma aí que eu acho que eu escrevi alguma coisa errada no roteiro. Entre tiros e corridas, os laranjas acabaram ganhando a disputa entre os 3. A verdade é que esse momento desse campeonato foi muito importante pra todo mundo. Ela representava o início de algo que não existia e que daria muito certo no futuro. Mesmo assim, depois da primeira baguncinha, todo mundo queria participar delas, por mais que não soubesse se ia acontecer outra ou não. Quando o campeonato acabou, infelizmente, a Elements perdeu, coisa que eu fico com mágoas até hoje, mas tudo bem. Deixa que isso é coisa pra minha terapeuta. Voltando pro RP do Coringa, ele conseguia se colocar em situações onde que, dependente do que era, acontecia algo engraçado. Parece que o caos procurava por ele. Se ele estivesse numa festa, vai aparecer algum idiota fazendo alguma coisa engraçada. Botar minha periquita pro Piozinho, porque ele tem um pau pequenininho. Tá fudido, careca. Vem cá. Eu vou jogar sinuca com a tua cabeça. Ó. É dinheiro ilícito. O cara se acha só porque ficou falando assim, velho. Sabe quando você joga com aquele seu amigo que não sabe nada do que tá fazendo, mas apenas quer fazer todo mundo rir e se divertir? Acredito que ele seja esse amigo, sabe? Vou grudar, velho! Vou grudar! Gruda! Não, mas Venha, bate! volta aqui, seu arrombado! Você bateu nele! Pega ele, amor! A solidão não é algo que existe no RP dele. A verdade é que o mundo do RP dele, por mais que ele seja sempre o protagonista, é o puro suco do caos. Na real eu tô meio mal, agora que eu lembrei, eu tô no hospital, machucando o braço. Vou te dar um exemplo aqui. Sabe quando é pra ter aquele RP tenso de perseguição? Por exemplo, você não pode ser pego, senão você fica, sei lá, 1000 meses de prisão. Bom, isso é o que acontece quando ele tenta fugir da polícia. Mesmo fazendo às vezes um RP que pra muitos seria chato, pra nós, até ele sendo preso, chama atenção e a gente se diverte. Pra você aguentar, você é vagabundo, ele fica passando pano pra você aqui não. Então que eu fugi, hein? Tá entendendo? Pelo amor de Você tá achando que tá de brincadeira aqui? Bota ele na solitária aí, vai. Mas voltando pro assunto das facções do GTRP, logo após os laranjas acabarem ganhando a baguncinha, inúmeras coisas aconteceram. E uma delas foi o Connor ter saído da Element pra criar o seu próprio futuro. E vocês já sabem, eu sei, até quem não acompanha esse mundo sabe. A gente tá falando de um futuro que tem um nome: França. Vocês lembram que eu falei que o Coringa tinha sido sequestrado? Tá, o que isso tem a ver? A verdade é que agora ele tinha a França. Ele até era sequestrado, mas o buraco era um pouco mais embaixo. E você me atrapalhou. Foi um dos seus agora. Quer mandar o Riley e mandar eles se afastarem? Pra gente terminar a negociar? Ou você quer que eu mande terminar um por um? Tá, faz assim. Tá maluco, vai matar meu chefe, rapaz! Tá, porra! Matou direito, matou? Boa, Henrique, boa. Não, porra! A França vem como uma cartada muito inteligente do Boltz. A ideia era o Connor ser dono de uma organização. O nome dele, na época, já estava muito em alta, e já era a hora. Com o tempo, o Coringa já possuía influência o suficiente dentro da cidade para concretizar isso. O Connor, na época, estava com medo de ter uma facção, porque achava que não estava pronto. Mas a verdade é que ele já estava mais do que pronto. O Boltz confirmou que, de fato, era a hora do Connor ter uma facção, e foi aí onde a ideia da França começou de fato. Mas vocês vão entender que mesmo ele se tornando líder de uma organização, não significa que ele teria que ter apenas roupas bonitas e até mesmo um time legal. Eles teriam que ter um QG, ou seja, um local para se estabelecer, um produto para vender dentro da cidade, para ganhar mais dinheiro e até mesmo pessoas que saibam trocar um tiro sincero, para a facção se tornar um time forte de verdade. Com o tempo, isso tudo foi se tornando realidade, desde a roupa até mesmo a base da França. E o local escolhido foi as Docas, um local que é simplesmente nostálgico para todo mundo que acompanhou essa época, onde a facção não tinha uma favela gigantesca ou
qualquer coisa do tipo. Era apenas um local escolhido com um baúzinho aleatório lá dentro do galpão. Era bem interessante e bem simples a ideia. Pra muita gente, ali era um local que, cara, eu me divertia muito assistindo isso. Até porque qualquer momento alguém caía na água e simplesmente perdia tudo. Ou todo mundo zoando o Albara por motivos duvidosos. Ai, Caraca, meu Deus, mano. bate na minha cara, Mas e as contratações? Vamos falar sobre elas agora. Os primeiros membros eram os NS. Ou seja, um grupo de pessoas altamente habilidosos pra época. E que de passagem, eles eram engraçados pro caralho. Claro que daria, como eu daria pra França antigamente, eu daria pra... Não, Antonieta do México, é da novela. Antonieta! Cambada! Não pula no bloco, mano! Mano! Ai! Tiro trocado! Tiro trocado! Abaixo! A França, de fato, é um time formado por pessoas engraçadas. E também, realmente, por pessoas que se destacam no GTRP. Às vezes até fora, como o nosso querido Gordão NS, Dedé e o Baiano, que eram pessoas extremamente engraçadas de forma natural. Muita gente hoje gosta da França pelos momentos engraçados deles, tiroteio e momentos épicos. Porque é só tu botar um bando de idiota junto e um líder pior ainda, e isso daí acontece. Corri, chefinho. Se você der uma tacada nessa moita, você acerta dois, pode confiar. Mano, que caralho. Então espero que a gente não tenha problema e eu tenho que vir aqui usar a mimada em ninguém. Tirando esse motoqueiro, filha da puta. Bom, eu não vou ficar falando aqui toda hora que o Connor contratou alguém pra facção dele, porque no futuro teriam mais outras 4 versões do time. Sim, totalizando 5 versões. Ou seja, muita gente foi adicionada, sem falar no bonde do Levi e os magnatas. Mas com o tempo, a facção dele seria testada, fazendo ela enfrentar o primeiro grande desafio dela, que seria um outro presencial. Sim, a gente tá falando da segunda versão da baguncinha. E aí, Coringa, lembra de mim? Vamos lá, eu vou fazer a função de explicar toda a baguncinha porque o burro do editor se perdeu completamente pra explicar isso. Eu não gravei essa parte porque eu queria deixar contigo, filho de uma égua. O evento foi separado em 2 dias, as semifinais e as finais. O primeiro desafio foi entre o Patrick e o Steven, no caso, Laranjas versus Polícia. E não era só pilotar o mais rápido possível. Na verdade, tinha várias técnicas, e quem soubesse o melhor caminho, ganhava. E também quem não estivesse nervoso, o que era muito difícil no dia, porque todo mundo dependia de ganhar ou ganhar. Mas o resultado foi dado quando o Patrick, membro da polícia, passou pela linha de chegada. Então eles foram para o PVP, ou seja, 5 contra 5, valendo 1 ponto para quem ganhasse a melhor de 11 partidas no mapa Docas, valendo apenas pistolas. Só que por mais que os laranja não estivessem ido muito bem nas fugas, não significa que eles não fossem muito bons no PVP. Eles tinham um time muito forte que não deu nem chance pra polícia. E assim, eles fizeram um total de 6-2 em cima deles. Estando 1-1, era hora de desempatar. E isso seria feito de novo nas corridas. E era hora do Gordinho e do Vindy provarem o seu potencial. I bet. Só que diferente das outras corridas, essa foi muito disputada. Os dois estavam muito próximo da linha de chegada, até que o Vindy acabou chegando mais rápido que o Gordinho, fazendo de novo a polícia ficar na frente por apenas 1 ponto. Então nesse momento era, ou a polícia iria ganhar o PVP, fazendo eles ganharem a disputa, ou os laranjão empata e tentam a sorte de novo nas corridas. E gente, além de problemas técnicos, os laranjão conseguiram. Sim, eles conseguiram empatar de novo. O mapa era o laboratório Humane. Por 6-2, os laranjas ganharam. Só que nesse momento, o que
aconteceu foi que o Coronel Raed, o líder da polícia e o Gabi Peixe foram para o meio do evento. E assim fizeram cara ou coroa, para decidir quem iria escolher o próximo modo. E seria o próximo que iria decidir quem realmente iria passar para a semifinal. E é óbvio que o Raed escolheu a corrida. Eles já tinham ganhado 2 corridas. Seria muito fácil para eles ganhar essa, certo? A corrida seria decidida entre o Highlander e a Mari. Só que essa corrida deu uma pressão do caramba nos dois. A Mari no começo acabou batendo. O Highlander quase saiu voando. Mas mesmo assim, o Highlander manteve a frente. E os laranjas foram eliminados do campeonato. E os vencedores foram a polícia. Infelizmente, os laranjas tiveram que voltar para casa mais cedo. Mas mesmo perdendo, o líder, no caso o Gabi, ganhou. Nesse evento, a gente teve a surpresa do Gabi ter sido contratado pela Loud ao vivo. Ok, voltando pro evento agora, a batalha era outra. Elements versus França. Ou seja, a antiga facção do personagem do Victor com a atual. E tudo começou na corrida, em que logo de cara, todo mundo percebeu que aquele duelo seria muito diferente. Todo mundo já estava exaltado, e isso piorou quando o Albara bateu no carro dele. Todo mundo se xingava, o clima já tava muito hostil. O Albara não bateu só uma vez, mas 2 vezes. Sim. Tá a um checkpoint de distância. Ih, rapaz. Nossa, o Albara bateu! Bateu, o Albara tá sem pneu, o Albara ficou sem pneu. Quando a Elements venceu, era assim que todo mundo tava. Vai tentar completar mesmo sem pneu, vai até o fim assim. Uzina chegando! Uzina chegando! Ele vai cruzar! É quente! Quentíssimo! Só que igual a outro caso, a batalha foi de novo no PVP. E a França amassou a Elements, um total de 6-0. Não deram nem chance da Elements falar algo. Após isso, tivemos o possível desempate da França, que era na corrida. E era o Gaúcho, o ótimo P1 contra o Vanderlei. Em uma corrida sem muitos desafios, a França abriu 1 ponto de diferença. Então era tudo ou nada. Era ganhar ou ganhar pra França no PVP. E adivinha? Bom, a Elements de novo não deu nem pro cheiro. Em um total de 6-1, a França estava classificada para a final contra a polícia. Agora é final. O confronto era polícia versus França. Quando tudo começou, já começou muito pegado. Foi uma corrida extremamente complicada. Quase deu ruim pra polícia. Sim, a polícia acabou ganhando a corrida contra a França. Mas, como a gente viu antes, isso não significa nada. Porque a qualquer momento, o jogo pode virar. Mas a gente tem uma diferença aqui. No primeiro dia, era corrida e depois PVP. Mas aqui não. Aqui era melhor de 3 corridas e depois PVP. Então eu vou resumir pra vocês. A segunda corrida foi a França. De novo empatando. Porém, mesmo assim, eles não foram os melhores no desafio. E a polícia conseguiu vencer de novo, fazendo eles ficar num total de 1-0. Então tivemos a primeira partida de PVP, no dia em que a polícia jogou muito bem. Mas, gente, é a França contra eles. No primeiro mapa, a França fez um total de 6-1 contra a polícia. Parecia até que não tava valendo nada. Não estava sendo fácil. Eles ganharam, ganharam e ganharam. Sim, a França ganhou o primeiro, segundo e terceiro mapa. A França e a polícia tiveram que vetar alguns mapas para poder desempatar. E assim, quem vencesse o próximo mapa seria o ganhador da baguncinha. E com o mapa escolhido, estava na hora. Indústria foi o mapa. E infelizmente, a polícia perdeu a baguncinha. E o vitorioso foi a França. Nossa! Vai pra cima, vai acabar! Olha, meu Deus! É campeão! É campeão, porra! 1, 2, 3, é campeão! E eu me lembro como se fosse hoje. Coringa indo até a praça e vendo o nome da França no meio da praça. Pra todo mundo ver que eles tinham ganhado a baguncinha. Por que a baguncinha 1, 2, 3 ou sei lá o que foi tão importante pra história do Coringa e de todo mundo? Simplesmente um campeonato conseguiu de fato evoluir o nome do GTRP pra outro patamar, pra outro nível. Mesmo que ele já estivesse fazendo isso, sem os campeonatos, com eles foi muito maior. A visibilidade que todo mundo ganhou foi 10 vezes maior. Trazendo o competitivo de fato pra esse cenário, mudou o patamar. Antes disso, o cenário era visto como algo que
poderia acontecer no futuro. E a baguncinha foi uma porta de entrada pra tudo isso, sei lá, começar de fato a ter um sucesso. E eu também acredito que foi uma forma de monetizar o jogo, trazendo patrocinadores pro cenário de GTRP. Depois da baguncinha, as lives do Coringa continuaram se destacando e muito, por simplesmente ele conseguir criar histórias que eram incríveis. E nunca ninguém tinha visto nada igual antes. Até porque ele trocava de personagem e deixava saudade com a história que ele já tinha feito com outros. E sim, no caso, como eu disse antes, ele fez isso mais de uma vez. A verdade é que a França, a baguncinha, o Coringa, todo mundo junto conseguiu criar inúmeros momentos que, pelo menos pra mim, são nostálgicos. O que o Victor fazia com as lives dele não era simplesmente o que saía da cabeça dele ou improvisação. Ele estudava muito pra fazer o que ele fazia nas lives dele. De fato, sim, entregando uma novela, um filme com roteiro pré-escrito. Pra muita gente que não gosta, pra mim eu gostava, desculpa, eu gosto, era um RP combinado. Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Quando o Coringa ia iniciar a facção dele, ele fez uma história de início a fim. Deus da roupa, até mesmo uns vídeos exclusivos de cada membro da organização. Quando teve o sequestro da filha do Boltz, ele era um personagem crucial na história. Nos 11 dias que ele fez história da volta do Connor, ninguém imaginava o que poderia acontecer. Nem as pessoas que eram próximas a ele, nem os integrantes dos antigos magnatas, que era a organização que ele era membro, com o personagem dele, Levi. O cara criava uma história que ele não contava pra ninguém, apenas executava o plano da melhor forma possível, fazendo com que todo mundo tivesse interesse e assistisse ele realmente como uma novela mesmo. O cara tava tão dedicado a fazer a história da volta do Connor, apareceu assim numa live, com cara de sono e os caramba. Ou seja, ele conseguiu inovar com o personagem, com o jeito de fazer stream, com tudo. Mas na vida do Victor nem tudo é resumido a jogos. Sim, eles ajudaram muito, mas ele precisou de amizades que realmente valiam a pena. Pessoas que estavam ali pra crescer ao lado dele e somar na vida dele. Até aqui a gente viu momentos da vida dele, ele conseguiu vencer e construir a sua história. Mas a pergunta que fica é, quando você atinge o topo, você quer conquistar tudo sozinho? Bom, vamos falar sobre as pessoas que foram muito importantes na vida do Victor, após ele se tornar o Coringa. Playhard e Crusher. Essa dupla, sem dúvidas, fez diferença na vida do Victor. A gente já viu muito sobre eles lá no início, mas mesmo assim é interessante, sabe? Pensar que boa parte do futuro bem-sucedido dele foi graças a esses dois caras. Se não fosse o Crusher, ele nem teria iniciado no YouTube. Provavelmente nunca teria entrado pra Loud, ou nem sequer ter entrado de cabeça no Free Fire. Porque a gente sabe que a realidade dele tava desmoronando quando eles se conheceram. Porque era ou jogar ou voltar pra vida comum. Do mesmo vale pras ideias do Bruno Playhard. Esse cara conseguiu tirar um plano da cabeça dele graças ao networking. Foi lá, batalhou e conseguiu sócios. Testou essa ideia e quando menos esperou, ela deu certo e mudou tanto a vida dele quanto a de todo mundo. E obviamente que pro Victor, o Bruno se tornou, além de amigo, uma inspiração. Porque pensa comigo, não tem como não se inspirar nesse cara. Não é babação de ovo, mas, cara, não tem como não se inspirar numa pessoa assim. Vira só um youtuber e do nada tem uma organização bilionária. O cara simplesmente saiu de um canalzinho de Clash of Clans pra uma figura que aparece até na Forbes. É bom ter pessoas assim ao seu lado. E eu falo isso por experiência mesmo, sabe? É ruim quando você tem pessoas na sua vida que só te botam pra baixo, que não acreditam no seu potencial. É triste só ter pessoas que querem crescer, mas quando tu cresce, parece que é errado, sabe? Outras duas pessoas que são muito importantes pro Victor é o Piozinho e o Gabi Peixe. Vamos falar primeiro sobre o Piozinho. Eles já eram próximos lá em 2019, a mesma época onde tudo tava dando certo na vida do Victor. Mas é interessante perceber que depois de anos eles continuam juntos. E com o GTRP a amizade deles começou a crescer ainda mais, tanto fora do jogo quanto dentro. No começo, pra vocês terem noção, o Piozinho foi até o padre do casamento que eu falei antes. E era muito da hora como um ajudava o outro no RP como podia. Depois disso, quando o Coringa já tinha o Connor, o Gabi acabou aparecendo com a facção dele, os Laranjas, sendo literalmente um inimigo do Connor, já que o Connor era da França. Mesmo sendo inimigos dentro do jogo, ora, bom, os caras eram amigos. A verdade é que todo mundo que chega perto do Coringa cresce ao lado dele, sabe? Por proximidade com as lives, ou até quando o Coringa vê a oportunidade de mudar a vida da pessoa, mesmo que indiretamente. Sim, quando eu falo disso, eu falo da galera da França. Eu vou dar um exemplo indireto primeiro. A gente sabe que quando alguém é contratado pela França, o que acontece é que todo mundo que acompanha a França, por exemplo, vai começar a acompanhar esse cara, porque vai querer saber como é que ele joga, como é que desempenha ou se o cara é engraçado. Resumindo, indiretamente, o público vai até ele por causa de um time que ele criou, trazendo resultados financeiros pra pessoa. Às vezes ele ajuda até diretamente e, cara, isso eu acho muito foda. E aí, Caian, tá sem pedrada, mano. Nossa! Caralho, irmão! Caralho, irmão, que porra é essa, moleque? Dá uma lapada de 3 conto, viado. Que isso, mano? Ei, dá um abraço aqui, irmão. Ei, eu você, pai. Beijo pra você, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe muito, mano. Que dê tudo em dobro. Você é um moleque mais, mano. Você sabe disso. Você sabe que eu te amo, mano. Não, quando buga assim, não tem muito o que fazer, cara. Quando buga... Que isso? Que isso, mano? Que isso, mano? É o Du, velho. É o Du, mano. Caralho. Caralho, bateu a meta, mano. Ei, Tainá, dá um abraço aqui na mulher. Vai dar um abraço na mulher aqui agora.
Pensa comigo, o cara tem um bebê pra cuidar. Tava lá fazendo a live dele dias seguidos em um subatom, vai lá e recebe isso. A única forma que eu penso isso é gratidão. Todos os momentos que eles viveram juntos. Resumindo, valorizando as pessoas pelo que elas realmente valem. Mas vocês viram que teve um outro nome na doação que eu mostrei, né? Um nome muito importante que doou pro Dedé. Então é dela que nós vamos falar. Tainá Costa. Deita na minha cama, diz que ainda me ama, mas quando o sol bate na janela, ela não tá mais lá. Tem uma galera que sempre fala que eu esqueci de falar alguma coisa nos meus roteiros, mas uma coisa que eu não teria como esquecer é falar dela, né? Primeiro, quem é Tainá Costa? Tainá de Costa Silva tem atualmente 27 anos, nasceu em 18 de dezembro de 1997, ou seja, tanto o Victor quanto ela têm a mesma idade. A Tainá, aos 16 anos, se destacou com vídeos e também com dança, chegando ao total de 34 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Mas a história que eu vou contar foi bastante tempo atrás, lá na pandemia. Todo mundo falava perto dela que o Victor era bonito, e um dia ela foi atrás pra confirmar, e ela viu em um vídeo que ele tinha falado que ele pegaria ela. O Coringa malandro, né? Coringa malandro. Ela, com interesse, foi atrás dele e seguiu ele. Até porque, olha que gatinho. Então o Victor foi lá no Twitter dele e postou um oi. Nada demais, apenas um oi. Ela foi lá na postagem dele e comentou abaixo oi também. Depois disso, os dois foram pra DM e começaram a conversar. Só que os dois acharam que não ia dar em nada. O famoso golpe. E foi uma dessas conversas que tudo começou a esquentar. Em um dia, na plena pandemia, o Victor foi até a casa da Tainá. E na cabeça dele seria de boas. Os irmãos dela gravavam sempre stories muito animados. Mas quando ele chegou lá, meio que a galera tava neutro. Então o Victor, mesmo desconfortável, meteu o migué de novo. O homem não para. Falando que não poderia mais voltar pra casa. Que ia chegar muito tarde. O maluco tem lábia. Resumindo, o Coringa passou a noite lá na casa dela. Só que teve um dia que o Coringa terminou a live dele, fez altas coisas e foi dormir. Ali pelas 3 horas da tarde. Pensa comigo, eles nem estavam juntos ainda. E ela ligou pra ele porque ela tava completamente cheia de ciúmes dele. Tipo, ele até mostrou que ele tava dormindo. E ela achando que ele tava com outra. Resumindo, eles discutiram muito. E depois de um tempo, ela ligou de novo pra ele. E eles acabaram se acertando tudo. E foi nesse momento que ele percebeu, bom, é ela. Depois disso, eles passaram mais 7 meses escondidos de todo mundo. Tanto dos fãs dela quanto dos fãs dele. Só que a escolha deles de não mostrar que eles estavam juntos era por opção, sabe? Vai que a galera começa a tacar hate neles. E isso era o que eles não queriam. Porque, com certeza, iria afetar o casal. Só que, depois de um tempo, eles acabaram abrindo o jogo pra internet. Assumindo o namoro que pegou ninguém de surpresa. Mas o interessante dessa relação é a amizade que eles possuem. A gente já viu mais de uma vez que esse casal é perfeito um para o outro. Uma atualizaçãozinha aqui é que o Victor e a Tainá vão se casar. Ele levou ela pra África só pra pedir ela em casamento. Que legal, bacana. O cara tá deixando difícil pra gente aqui, rapaziada. É dia 19/11, 3h54 da manhã. Possivelmente eu devo estar longe, né, mano? Eu devo estar na África do Sul. Nesse momento a gente deve estar fazendo uma viagem incrível. Eu devo estar um pouco tenso, porque nesse momento eu devo estar fazendo o pedido de casamento. Pô, mano, eu tenho certeza que ela vai estar muito feliz nesse momento, velho. Ser transparente do que eu tô sentindo, mano. Que esses dias tá sendo, tipo, dias de muito nervosismo, velho. Porque, tipo, já deu tudo certo. A viagem já tá tudo ok. Tô gravando isso daqui porque provavelmente eu devo estar longe agora. Eu queria muito que vocês entendessem o que tá acontecendo e entender o que eu tô sentindo, mano. Eu acredito que minha mulher deve estar feliz pra caramba, mano. Falando de um tanto de coisa, eu queria muito falar pra ela, tipo assim, cara, se você soubesse que daqui uns dias você vai estar minha noiva, cara, você vai estar feliz pra caralho, mas eu não posso ter que guardar essa surpresa. Uma pergunta que fica é, carai, Coringa, tu levou tudo pra África, mas esqueceu o queixo, né? Brincadeira, até porque sem barba não existe. Bem feio do cara. Mesmo assim, eles passam uma confiança do caramba. Coisa que uma pessoa não via isso lá no início, o Play Hard. A verdade é que o Play Hard não queria que ninguém namorasse dentro da casa, pra não afetar diretamente o profissional. Porque por mais que fosse a casa deles, o Bruno achava que iria desandar a vida profissional dele. Mas depois de um tempo, o Bruno percebeu que ele estava completamente errado. Foi um dos únicos que realmente conseguiu ter um relacionamento saudável, próspero e que não afetasse o profissional. A verdade é que a Tainá e o Coringa se completam, se apoiam e isso faz totalmente a diferença. Nessa história toda, a gente viu que o Victor saiu de apenas um empregado do pai, conseguiu crescer no mundo do Free Fire, ganhar rios de dinheiro e ir pra uma realidade que, bom, muitos sonham em ter. O primeiro ponto que eu levantei foi o fato dele ter iniciado uma ideia de querer ser um pequeno empreendedor, lançando as roupas dele, que mesmo que ele estivesse sendo um vagabundo e deixando de lado, não significa que ele não tivesse continuado pensando sobre isso. Atualmente ele fez uma parceria com a Warner Company, mostrando que de fato a ideia dele tá em pé mais do que nunca. A ideia dele lá no início, mesmo dando tudo errado, foi um aprendizado para
hoje ter uma loja que realmente dá lucro no bolso dele. Da mesma forma, o Coringa investiu em produtos, com a parceria da QD Barbershop, que é algo para mais uso pessoal, e com uma sacada de gênio, ele deve ter percebido o seguinte: que tal vender um produto que as pessoas precisem mais de uma vez e que comprem caso gostem? Que no caso são os produtos de higiene. O cara tá à frente do tempo, mano. Mas relaxa, que não para por aí. Ele não ficou só nesse mundo da Jequiti e da Rinodê. A verdade é que o Coringa tem até loja de periféricos, que vai desde mouse e coisas do tipo, até placas de vídeo. E a sua mais nova ideia, que na verdade de nova não tem nada, é a Astro. Mas que caralho é Astro? A ideia realmente demorou pra acontecer. O Coringa quis criar um energético sem açúcar que realmente fosse bom e que fizesse a diferença no mercado. E isso realmente aconteceu. Eu não provei, mas parece ser bom. Ô Coringa, meu Instagram tá aqui, ó. Manda um fardinho aí pra mim. Tamo junto, obrigado, valeu, meu querido. Mas pra ele vender os produtos dele de uma forma mais orgânica, o que ele precisava de público, certo? E os cortes vieram pra ajudar nessa ideia. Afinal, não existe nada mais orgânico do que os próprios cortes. Por exemplo, não é incomum você criar uma conta no TikTok. Olha a dancinha, olha, toma a dancinha aqui, ó, rebolante. Em menos de 10 minutos você já recebeu um corte dele no seu TikTok, mesmo que seja da conta oficial dele ou dos outros clipadores. Isso ajuda a crescer a imagem dele. Mas lá na frente eu vou falar um ponto a mais sobre os cortes. Mas mesmo assim, vamos continuar. Quando a gente vê a história dele, a imagem que nós temos é de um streamer que apenas usou o hype de 2 jogos pra crescer. Mas se eu te falar que na prática isso não é verdade, Coringa não depende mais do GTA e nem do Free Fire pra ser quem ele é. Mas obviamente eles são capítulos importantes aqui pra história dele. Hoje ele pode entregar um ótimo conteúdo jogando um COD, um Fortnite e até jogos que não tem nada a ver. Mas mais que isso, ele nem precisa estar mais jogando um jogo para as pessoas sentirem interesse na transmissão dele. E sim, a gente vai falar sobre os IRL. O cara sabe fazer stream, chamar cantores pra resenhar na casa dele, fazer uma semana de live seguida, ou até mesmo contar uma história aleatória que aconteceu na vida dele. Ele consegue fazer de boa sem precisar forçar nada. Mas por que isso? E a resposta é simples: originalidade. E isso descreve muito ele. Ele saiu de um streamer que apenas fazia horas e horas de live, de Free Fire no caso, pra anos depois entregar coisas totalmente fora da curva, que, bom, pra muita gente não assistiria, mas é ele fazendo, então a gente vai consumir. Por exemplo, ele tendo um programa de culinária com o Jacan, virou uma imagem tão icônica no mainstream que aparece até em programa de TV, como Acerte ou Caia, Fala Brasil, Mega Sonho, Sábado Animado e Domingo Legal. Tudo que ele fez de conquistar tudo isso não transformou ele em um egudo do caralho, não mudou quem ele é, a essência dele. Muito pelo contrário. Acredito que o cara que deu uma das maiores oportunidades da vida dele deve ter pensado assim: bom, esse cara nunca me deu um prejuízo, diferente de um ex-careca aí que teve na Loud aí que ele realmente vale a pena. Por isso, em junho do ano passado, o Victor Augusto Loud Coringa se tornou nada mais e nada menos que um dos sócios da Loud, a organização que deu tudo a ele. Depois de tanto tempo, construindo uma carreira digna de sucesso, o Victor conseguiu o que lá no começo era seu sonho: ter uma vida que o dinheiro não fosse o problema, mas sim uma solução pra eles. Com isso, ele investiu uma merrequinha, uns 5,6 milhões de reais, em uma propriedade que tem 1.000 metros quadrados, localizada em São Paulo, possui 3 andares, uma lan house, além do próprio estúdio dele, óbvio, close de uma garagem. Ah, é verdade, os carros. O Victor, em toda a sua história, conseguiu adquirir vários carros, mudar a garagem dele várias vezes, mas muitos dos carros que eu vou falar aqui, a gente vai ver. Como eu disse antes, o primeiro carro dele é uma BMW 320i, série 3, F30. Esse carro foi a primeira grande conquista do Victor. Atualmente é avaliado em cerca de 130 mil reais. Esse carro foi comprado pelo Victor em junho de 2019, e infelizmente foi o carro que o pai dele acabou se acidentando e dando perda total. Aí galera, pra quem não sabe, acabei de comprar meu primeiro carro, a BMW 320i, tava personalizando ela. Mano, ela é muito grande, primeiro carro, tô tendo que acostumar, mas aos poucos tá indo, aos poucos tá indo. Em julho de 2020, o Victor comprava seu mais novo carro esportivo. Esse carro, sem dúvidas, era totalmente fora da curva, comparado ao seu carro antigo. Ele tinha muita mais potência, ele tinha várias opções e também um design extremamente chamativo. A nave, no caso, era uma Porsche Panamera 2018 híbrida. O valor dessa máquina já era fora da curva. A FIP dela atualmente está em cerca de $500 mil. Pra ele, atualmente, isso é troco de pão, mas tudo bem. Em maio de 2021, ele fez uma alteração na Panamera, que foi pintar ela de marrom cocô. Pra quem nunca tinha visto o interior dela, dessa cor aqui também, né? E é isso, mano. Agora é ir pra casa mostrar pra galera, ver a reação. Tem até um momento onde o Coringa vai levar a Porsche dele lá pra galera das antigas do Fortnite, como o Laser, o Caioca, o Leléo, mas o único que faltava é o Castrinho no Prime dele. Pra clipar, hein? Em julho de 2021, o Victor mostrava outra conquista dele, e nesse vídeo ele falava que ele tinha se desfeito da sua Panamera e tinha vendido ela com o intuito de ter outro carro e dar um upgrade. O carro escolhido foi uma Land Rover Velar 5.0 V8, avaliada em cerca de R$500 mil. A ideia desse carro era ser algo mais presença, mas ao mesmo tempo algo mais padrão, sem ser um carro esportivo. O carro era extremamente completo. Pra tu ter noção, tinha até massageador. Então, mano, pra começar,
Ele tem o modo esporte dele, que é o cano esportivo, né? Que deixa o barulho dele mais bonito, ó. Em janeiro de 2022, o Victor apareceu com outro carro, ou seja, o cara tinha desistido da Velar. Ele tinha comprado de novo uma Porsche, só que essa, meus amigos, era uma Porsche... Bom, calma aí. Nessa mesma época ele tinha uma Velar na garagem, mas ele tinha outro carro, um reserva, que no caso era uma Audi SQ5, que custa cerca de 240 mil reais. Mas ok, ele fez a troca do carro, e carro sai, carro vem, a Porsche Carrera veio pra garagem dele, um carro que custa cerca de 1 milhão de reais. Esse aí é o carro por dentro, né? Queria mostrar pra vocês só uma aceleradinha, só eu sabendo ali. Em agosto de 2023, o Victor trocava sua Porsche para um modelo mais novo, ou seja, uma outra versão da Porsche, a 911 Turbo S. O cara é tarado por Porsche. Esse carro é avaliado mais ou menos em 1,5 milhão de reais. O cara tem dinheiro. A parte de trás dela, rapaziada, é bem violão. Então na outra era mais assim. Essa aqui já tem a... Tá vendo? Seguinte, o Victor não teve duas Porsches, ele teve três. A primeira, como eu disse antes, era uma Panamera. Depois ele teve a Carrera e depois ele trocou por uma 911 Turbo S. Só que nesse meio tempo, o Victor fez duas coisas muito importantes. Presentear os pais dele. A mãe dele recebeu um Audi Q3 2023, avaliado em cerca de 230 mil reais. Um presente tão especial quanto é a mãe dele pra ele. E em dezembro de 2021, ele presenteou o pai dele com uma Hilux ao vivo. Graças a Deus tive a melhor criação do mundo, independente da relação deles não terem dado certo. Eu acredito que eles sempre me passaram o melhor de mim hoje. E graças a esses dois aqui, eu tô onde eu tô também. E eu queria proporcionar um mundo pros dois, né? Então hoje eu tenho um presente pro meu pai aqui que eu queria presenteá-lo em live, né? Não sei se você tá pronto, mas o Fael deve estar. Fael, parece que abriu alguma coisa do nada. Que isso? Nossa, que isso? Vai lá que é seu, meu irmão. Ah, merda. É sua, é sua! Vai lá que eu vou fazer live. Em 24 de setembro de 2024, o Coringa mostra no seu canal do YouTube a sua mais nova conquista. Um carro que vale cerca de 4 milhões de reais. Um carro que ele mesmo fala que ele estava desejando há muito tempo. E qual é o carro? Eu não vou simplesmente falar. Eu vou mostrar aqui com o meu trabalho qual é o carro. Carro dos carros, uma nave entre as naves. Esse carro é tão grande que até a sombra dele pesa. O carro é tão grande que até o 13 Atlas fica com inveja. O carro que... Tá, parei. É que eu acho esse carro muito foda. Mas vamos voltar pra história dele. A gente entendeu que ao decorrer da história, o Victor começou a jogar Free Fire pra escapar da realidade dele. Com o tempo, isso se tornou a principal fonte de renda dele, com os campeonatos e a criação de conteúdo, transformando isso em um trabalho, fazendo com que os pais dele percebessem que aquilo talvez era o caminho certo. Mas com o passar do tempo, as mudanças da vida dele começaram a vir. Ele entrou na Loud, começou a ganhar muito dinheiro, até ele se tornar quem ele é hoje. Mas seria muito fácil apenas contar isso e finalizar o vídeo por aqui. Mas como eu sempre falo, você tá assistindo a um Exposed, então vamos tentar entender o lado profissional da carreira dele. Quando você é um streamer de sucesso, algumas coisas você tem que alcançar. Algumas pessoas são boas jogando, mas isso nem sempre leva o streamer a se tornar popular. Tanto tempo assim quanto o Coringa é. O fato dele é que é uma pessoa carismática, Deus da risada. Até o jeito inocente dele, bobo e engraçado como ele é. E de fato ele é uma pessoa que tem muito a agregar pro próprio conteúdo dele, mesmo que ele esteja sozinho. Coringa, meu cachorro morreu hoje, tô muito triste, Isa XP. Meus pêsames aí, dá um beijo nele por mim, vai dar tudo certo. Ele só olhando pra uma câmera é o suficiente pra prender o público. Porque pensa comigo, você é bom no jogo, mas depende dele pra sua transmissão continuar popular. Ou quando o jogo tá no hype. Você precisa jogar jogos diferentes pra se manter em alta. Mas quando você prende a atenção do público por si mesmo, aí a jogada é diferente. Porque as pessoas estão ali por você. Se tu estiver jogando, ainda tu vai estar ali. Então a galera vai continuar te assistindo. Isso dificilmente alguém conseguiria tirar de ti. A não ser que, sei lá, você mude completamente. É muito mais fácil o hype do jogo acabar do que você parar de ser quem você é. Mas isso tudo pode ser melhorado, ainda mais quando você é carismático e também dá valor a quem te segue. E isso a gente tem que falar que o Coringa faz. A comunidade na Twitch dele é muito engajada. Quem estava na live dele da volta do Conor sabe que em menos de 10 minutos já possuía 100 mil pessoas assistindo ele. Pra entender o que aconteceria na história dele. Chegou no nível dele ficar até de saco cheio da galera cobrar pra ele dar um desfecho na história. Mas ele fez por merecer. Por mais que seja chato, ele fez por merecer. Afinal, deve ser ótimo ter tanta gente acompanhando o seu trabalho. Você pode definir carisma como o poder de atrair pessoas sem precisar pedir. E o Coringa tem isso de fato. O cara não implora por atenção. Ele simplesmente é ele.
dele. Ele não precisa forçar ou ser alguém que ele não é só pra chamar atenção. O fato dele sempre abrir o jogo pro público deixa tudo muito mais real e direto. Por exemplo, ele abriu o jogo sobre os problemas da live dele, quando ficaram enchendo o saco dele no RP, como eu disse antes, mas também sobre o caso da Loco e da Kiki, e até pediu conselhos pro público dele. Ele também praticamente se tornou um amigo, pra você passar a noite trocando aquela ideia junto com o chat, ou até mesmo assistindo ele enquanto ele manda aquele deixa com pai e morrendo 10 segundos depois. E olha que eu fui generoso com os 10 segundos. Eu sei que muita gente não vai entender isso. Por que você não para de pensar que as pessoas querem uma pessoa mais fria? Uma pessoa diferente do que realmente você é? E seja apenas você? Se elas não quiserem, você soube que as pessoas não servem pra estar perto de você. Muita gente não faz isso e continua no zero, por simplesmente não parar o que tá fazendo e estudar. Não é de hoje que os criadores de conteúdo estudam pra ver quem tá em alta. Um exemplo é o MrBeast. Quem nunca parou pra assistir um vídeo dele, pra pegar dicas de edição, entender como prender o público, ou apenas só pra ter aquela dopamina? Mas sim, o Loud Coringa estudou muito pra chegar onde ele chegou. Ele mesmo falou em podcast que todo o conteúdo que ele fazia na live dele era muito inferior às horas que ele passava estudando e estudando atrás de conhecimento pra melhorar a live dele. Não adianta você só estudar e não executar suas ideias. Por mais que você tenha conhecimento, e isso é importante, use teu potencial ao máximo. Não é papo de coach, até porque se eu fosse coach eu estaria rico. Mas tenta executar as coisas que você estuda. Não fica só pensando. Pra fazer com que as pessoas prendessem na live dele, ele sempre queria inovar na stream dele. Até mesmo entregar algo totalmente inesperado. Por exemplo, quando o Conor e o Gabi botaram bolts pra mamar, ninguém esperava por aquilo. Isso se dá tudo a como ele fez, porque ele estudou antes de executar. Estudou o público dele e entregou. Mas você estudou tudo. Teve sucesso. Falei, então, deixa eu te contar, tô trabalhando, eu sou TikToker. Você vai receber uma coisa de volta, dinheiro. E uma coisa é, não deixe seu dinheiro guardado, mas sim, invista e faça ele trabalhar por você. Eu não sei vocês, mas pra mim é muito insano ver uma ideia que ele simplesmente pegou no Instagram se tornaria algo que ele tentaria executar a todo custo. Hoje o Victor tem vários negócios. Como eu disse antes, a loja de periféricos, loja de roupas e até o energético, e até mesmo os produtos pra higiene. Porque você conhece o termo ramificação? Eu vou dar um exemplo. Quando você tem um negócio bem estabelecido, você vai querer criar outro no futuro. Um exemplo claro é o João Pichal. Sim, é o mesmo cara que é o dono da Pichal. Uma simples lojinha de componentes eletrônicos que surgiu do nada, como uma e-commerce. E hoje, depois de anos de trabalho, ele é um negócio que gera 2 bilhões de reais anuais. Com o tempo ele expandiu isso. E agora o cara tem Deus de uma imobiliária e fatura tanto quanto a Pichal. E tem outros vários negócios assim como o Victor. É muito importante sempre fazer o dinheiro girar. Se você conseguir fazer isso, você vai perceber que você tá no caminho certo. Eu mesmo já tentei fazer isso. Na época eu tinha Natos RP, meu canal e também outros negócios como editor para outros canais. Vai ser difícil, cara. Vai ser muito complicado tu administrar o tempo, administrar os negócios. Mas, cara, se não fizer, vai ter outra pessoa que faz por ti. Nesse mundo onde tudo é muito competitivo. Além dele ter negócios, importante isso, ele fecha com marcas extremamente gigantes, como a Itaú, Submarino, Gillette, Burger King, Samsung, o Boticário, Mentos, Snickers, Tim, Razer, Red Bull, mas eu prefiro Astra. Ah, deu fardo, filha da puta. Mas você pode até ser o cara que ganha mais dinheiro em comparação a todos os outros, mas você não chegou lá sozinho. Muitas vezes você precisou de mais alguém, e pra isso você teve que dar muita oportunidade pra muita gente. Vamos continuar essa bagaceira. Eu acho muito interessante como o Victor, sem querer querendo, ele abre a oportunidade pra muita gente. Ele faz de uma forma que talvez tu não tenha percebido, e talvez nem ele tenha percebido isso. Desde a França, o time dele, ou até mesmo a galera que fazia IRL com ele. Vamos criar um cenário aqui. Você dedica anos da sua vida pra criar um conteúdo, com o passar do tempo você fica bom nisso. Ou até mesmo só apenas se destaca na sua live por ser um cara engraçado. Obviamente por causa do seu carisma. Você batalha anos e anos pra ter sua imagem, e obviamente ela vai crescer uma hora. Eu espero que sim. Quando você menos espera, acontece algo que aproxima você do Victor. Ele vendo que o público dele te aceitou muito bem, ele acaba te dando uma chance de crescer com a visibilidade dele. Porque você vai querendo ou não aparecer mais e mais nas lives dele. Cara, tu é carismático, a galera gostou, o Coringa gostou, todo mundo sai ganhando. Mas é interessante um ponto, por mais que ele queira views, isso é óbvio, uma coisa que vocês acabam criando é a amizade. E isso é um ponto interessante. A maioria das pessoas que já participaram da live do Coringa não apenas chegaram lá pra somar na stream dele e criar conteúdo, mas sim pra se aproximar dele. E cara, eu pelo menos, eu vejo talvez como uma forma de você criar uma amizade com alguém que pode te influenciar e muito. Óbvio que pelo lado positivo. Só que pensa comigo, a visibilidade do Victor é tanta que já influenciou a vida de tanta gente que apareceu na stream dele. Nem que seja pelo menos um pouquinho, mas influenciou. Eu vou dar um exemplo aqui que eu tô curtindo ultimamente bastante. É a galera lá do servidor Nordeste. Ai, meu...
eu já conhecia o Lipinho há muito tempo atrás e já até era membro dele, mas a visibilidade dele com certeza só aumentou, e muito. Quando o Coringa apareceu pra fazer RP com esses caras, sem dúvidas, foi muito importante pra eles. Todo mundo tem conta pra pagar, e isso provavelmente ajudou. Você tá me entendendo, né? Obviamente, não é a primeira vez que ele faz isso. Por exemplo, quando ele jogou lá no servidor dos militares, quem se lembra? Ou até mesmo quando ele jogou no servidor de Osasco. Acho que às vezes ele nem percebe que, por mais que ele apenas jogue num servidor mais tranquilo, querendo ou não, as pessoas vão acompanhar as pessoas que estão jogando com ele, por causa que elas também são engraçadas e se destacam. Então, cara, só dele jogar no servidor, ele dá oportunidade pra muita gente. Imagina de outras formas. Eu acredito que tem muita gente que tem muito a agradecer ao Coringa. O Victor, de fato, lidou com muita coisa. Histórias que provavelmente a gente nunca vai saber. E outras até que a gente sabe. Deus, o problema com a demanda no trabalho dele, até mesmo o acidente do pai dele, pelo que eu percebi, ele sempre conseguiu lidar muito bem com isso. Claro, afetou ele, mas ele sempre soube tirar proveito disso. Como? Com experiência e talvez até focando em coisas que antes ele não percebia. Literalmente um aprendizado. E isso é interessante pra muita gente que precisa ouvir isso. Então, muitas vezes, por mais que seja difícil o que você tá lidando, sempre tenta pegar o máximo da experiência com isso, lidar da melhor forma. Não use isso como desculpa, porque isso não vai te ajudar em nada. Tem muita gente que apenas acontece alguma coisa triste na vida dela e ela só usa como desculpa pra tudo. Não seja essa pessoa. Sério, não seja essa pessoa. Mas a verdade é simples e direta. Você não precisa ser um matemático pra entender que, às vezes, use o negativo vai transformar em positivo. Não é porque o seu canal do YouTube tem apenas 100 inscritos há mais de um ano que tu tem que entrar em depressão. Cara, usa como exemplo o Victor. Ele não tinha o apoio dos pais pra jogar Free Fire. O cara se tornou rico jogando Free Fire. Tu tá me entendendo? O cara, mesmo estando num dos piores momentos da vida dele, continua trabalhando e focando. Claro, tem que dar o tempo pra família também, né? Pelo amor de Deus. Continua com o seu objetivo. Não deixe as outras coisas afetarem o que é o teu sonho. Todos esses acontecimentos fizeram o quê? A mentalidade dele mudar. E isso é muito foda. Porque tudo na vida passa. Confia em mim. Passa. E isso vai acabar se tornando um aprendizado. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês de algo que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei aqui no YouTube, lá em 2011, eu juro pra vocês, eu levei uma costa da minha mãe, uma puta que pariu, que tunda. Ela achava que eu ia ser um desgosto por apenas fazer videozinho pro YouTube. No passar do tempo, meu primeiro canal começou a dar certo. E comecei a fazer dinheiro. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a ajudar em casa. Mesmo ela vendo que aquilo não era o melhor caminho na visão dela, era melhor do que eu estar na rua fazendo coisas ilegais. Será que você me entende? Aqui é foda. E aquilo foi uma das melhores alternativas pra minha vida. Quando eu tive que parar com o meu primeiro canal, eu juro pra vocês, eu fiquei muito triste. E eu conheci a famosa depressão, ou palavrinha dos infernos. Mas mesmo assim, olha que interessante, eu continuei. Quer dizer, recomecei do zero. É só você descer um pouquinho aí e você vai ver quantos inscritos eu tenho agora. 100 e poucos mil, né? É, eu recomecei do zero. Antes eu tinha 340 mil. É o dobro? É o dobro, né? Eu sou ruim na matemática. E sabe o que é mais louco nessa história toda? Antes, a minha mãe me julgava por eu simplesmente fazer vídeo. Hoje, olha que interessante. Ela tem um canal com 30 mil inscritos. Além de eu não ter desistido, hoje eu consigo inspirar minha mãe. Isso valeu a pena cada noite que eu passei em claro, editando meus projetos ou simplesmente não desistindo do meu sonho. Pensa comigo. É doloroso sofrer? Realmente é ruim. Mas não acaba com o seu futuro por algo que aconteceu no seu presente. Pode se tornar o seu passado e você faria de tudo pra mudar. No começo do vídeo eu disse pra vocês que eu tava guardando algo há alguns anos. E pra isso a gente vai ter que ir pra segunda parte do Exposed. Então, a todos vocês, muito obrigado por ter assistido até aqui. Vamos lá. Muito obrigado, Coringa, por ter salvado a minha vida. Sejam bem-vindos ao Exposed parte 2. Vamos lá. Como eu disse no começo desse vídeo, eu tenho uma coisa guardando aqui há 4 anos. E sim, daqui a pouco eu vou falar sobre o que é isso. A resposta que eu quero responder agora é... Pra que tudo isso? Pra que 1 hora e pouco de vídeo? A verdade mesmo é que a série Exposed é a minha prova de me mostrar pro mundo. Não por algo sem mérito, tipo, beleza, cada um tem sua vida, mas mostrar o meu trabalho que eu faço desde os 8 anos de idade, eu já começava a editar meus vídeos, pra mim é muito pessoal. Porque essa é a verdade que eu sempre vou poder falar. Minha vida é editar projetos ambiciosos igual esse aqui. Espero que o Coringa, o Victor, não leve a mal essa parte do vídeo, mas eu preciso falar isso. Pô, eu sou um cara esforçado pra tudo que eu quero. Sempre quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás e cara, posso até não conseguir, mas ninguém pode falar que eu não me esforcei pra ter aquilo, sabe? Nesse caso, eu não demorei dias pra fazer esse vídeo. Nem semanas, meses, quase 1 ano inteiro editando esse projeto. Já venho pensando nessa ideia há 3 anos. Deus das músicas, absolutamente tudo eu escolho a dedo. O Young Lixo, por exemplo,
exemplo, ou no caso o Gema Please, não é porque eu só acho as músicas dele legal, é porque a importância dele na minha vida é tanta, vai ter um vídeo só sobre ele. Eu não quero simplesmente contar uma história aqui e sair só pra monetizar o vídeo. Eu quero influenciar as pessoas. Eu quero que as pessoas assistam meu vídeo, não por simplesmente ser só mais um cara fazendo vídeo pra internet. Eu quero que o suor, as lágrimas, vontades de tudo da minha vida façam valer a pena todo o meu esforço. Cara, Cheddar. Atrás desse canal existe um cara que, como eu disse pra vocês, lá em 2011 já tava fazendo vídeo pra internet. Um molequinho. E eu não sabia o que ia fazer da vida, mas queria ser igual o Funk Black Cat. Queria realizar os sonhos, queria de alguma forma fazer tudo dar certo, sabe? Tipo, mostrar pra mãe que isso é possível, mostrar pra todo mundo, na verdade, e até pra si mesmo. Enfim, eu só queria ser igual os grandes quando eu era pequeno. Hoje eu não sou grande, eu não sou gigantesco igual esses caras, mas eu sei que eu tenho valor. E esse valor eu tento mostrar de outra forma, usando até outras pessoas pra mostrar que, cara, tudo que você quer, tudo que você, sei lá, sonha em ter, é possível. Infelizmente hoje eu não consigo apenas viver do meu canal, até porque eu demoro muito pra postar vídeo, mas eu queria mostrar pra vocês ao decorrer de toda essa série que eu sou capaz, que todo o meu esforço, tudo, absolutamente tudo, valeu a pena, nada foi em vão. Mas eu acredito que, pelo menos eu consegui influenciar várias pessoas da mesma forma que o Lau de Coringa. Eu acho que eu consegui entregar muito do que eu queria. A série Exposed nunca foi sobre expor as coisas ruins das pessoas, mas sim expor as boas. Quando eu conheci a plataforma TikTok, eu nunca pensei que eu iria de fato criar conteúdo pra eles. No caso, pra plataforma. Na minha cabeça, todos os vídeos de lá eram muito mal editados. A verdade é que quando surgiu os vídeos verticais, eu não queria fazer vídeo vertical. Sério, eu não suportava. Na minha cabeça era só conteúdo de gente desmiolada da cabeça. Não que não seja, vocês me entenderam. Com o passar do tempo, eu vi que a plataforma meio que mudou, sabe? Começaram a ter criadores de conteúdo que realmente faziam um conteúdo diferente, com muita gente talentosa que aparecia lá. E depois de muito problema na minha vida, eu acabar quase um ano sem postar conteúdo no meu canal, eu meio que dei uma chance pra essa plataforma. E eu já consumia muito o conteúdo do Lau de Coringa. Eu gostava do conteúdo dele. Então eu pensei, que tal pegar alguns clipes da live do Coringa, criar uma conta no TikTok e tentar a sorte? Vai que dá certo, eu ganho dinheiro, eu tava precisando na época. Ao mesmo tempo, eu já sabia muito sobre edição. Meu canal já tinha mais de 100 mil inscritos na época. Isso lá em 2022. Então, eu criei a primeira conta das duas que eu tenho. Quer dizer, uma eu tinha, mas isso é a história pra daqui a pouco. Eu criei a conta Verdinho RP. Sim, sou eu. A primeira conta, com ela eu atingi cerca de 126 mil seguidores. Hoje já perdeu muitos seguidores, tudo bem. Na época nem dava pra monetizar as contas, então eu nem ganhei dinheiro com ela. E em 2 meses eu bati 126 mil seguidores por causa da minha edição e por causa dos clipes que eu selecionava a dedo do Coringa. Eu consegui mais de 100 mil seguidores em 2 meses. Na verdade, 1 mês e meio. Na verdade, 1 mês e uma semana, porque eu desisti depois. E a conta continuou crescendo sozinha. Eu lembro que eu trabalhava de manhã num posto de gasolina. Eu começava ali pelas 7h30 e largava ali pelas 2, 3 horas da tarde. Eu começava a editar e ia até umas 7 da noite. Todo vídeo que eu postava pegava mais de 200 mil visualizações. Até porque o meu perfeccionismo fazia com que eu postasse apenas vídeos que realmente eram engraçados e que realmente iriam chamar atenção. Mesmo que o vídeo não pegasse muita visualização na primeira hora, depois de muito tempo ele começava a explodir de visualizações. Com o tempo, meio que eu só tinha a conta ali guardada e eu não fazia nada com ela. Então eu fiz a pior decisão da minha vida e ao mesmo tempo a melhor. Eu vendi ela, mas com ela eu consegui a minha placa de vídeo que eu uso até hoje, uma 3060. E depois disso, bom gente, eu demorei muito pra voltar pro TikTok, mas eu voltei. E quando eu voltei foi em 2024. Sim, recentemente. Eu voltei com mais atitude do que nunca. Então eu pensei que eu poderia voltar com a mesma conta, sei lá, tentar comprar de quem me vendeu, mas no final não deu certo. Então eu pensei em... O nome era Verdinho RP. Que tal fazer Verdinho RPX? Tipo de rapaziada? Não leva mal, eu sou dodói da cabeça, eu sou totoca. Então eu fui lá e criei essa conta, o Verdinho RPX. E na primeira hora que eu tinha lançado o primeiro vídeo já tinha mais de 7 mil visualizações. Mas aí começou o problema. Não é igual antigamente, que você com uma conta nova já conseguia estourar. Já era um buraco muito mais embaixo. Comecei a pegar 200 visualizações, 400, 500, enfim. Eu não pegava muita view. Eu já tava quase desistindo, mas depois de 3 dias, eu comecei a crescer muito. É sério, eu comecei a pegar muita visualização. Até atingindo 1 milhão de visualizações em 24 horas numa conta que não tinha nem 10 mil seguidores. Eu acabei lançando um vídeo depois que acabou pegando 200 mil visualizações em que? 4 horas? 3 horas? Uma coisa assim. Em menos de 2 meses, talvez 1 mês e pouco também, eu cheguei aos 93 mil seguidores. Eu consegui monetizar a conta em 2 semanas. Foi muito rápido. E na época eu ganhei um dinheiro com essa conta. Eu poderia ter continuado com ela, mas eu parei também. A verdade é que toda essa história fez eu despertar uma coisinha que tava lá no fundo guardado, mas que eu não tinha noção que aquilo realmente era possível. Como eu disse pra vocês antes, uma coisa que foi muito importante na vida do Coringa são os cortes. É uma das fontes de visibilidade dele mais alta que ele tem. TikTok, Shorts, independente da rede social. E indiretamente, o Coringa ajudou muita gente. Se coloca nessa situação agora.
agora. Você não tem condição pra, sei lá, ter um computador. Você não tem condição pra ter um celular decente. Você pega uns cortes da live do Coringa, ganha dinheiro por quê? Por causa do carisma dele, da espontaneidade. E, cara, com isso você consegue, além de assistir, se divertir, ganhar um dinheiro em cima. E ele não priva isso. Ele entende que isso, pra ele, gera visibilidade e, ao mesmo tempo, ajuda as pessoas que estão fazendo aquilo por ele. Imagina, então, na época, você tava no lockdown, você tem um celular, um PC, às vezes nem precisa editar, só pegar o clipe da live dele e postar. Cara, isso gera oportunidade pra tanta gente. E é muito foda isso. Porque acredito que os cortes da live dele, algum momento, salvaram alguém de não ter dinheiro em casa. Quando eu falo pra vocês que eu de fato gosto da live do Coringa, eu não tô falando à toa. A verdade é que eu assisti ele em um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu morava na Vila Jansen, em Farroupilha. Esse local era uns 20 quilômetros da cidade. Era realmente muito distante. Um vizinho mais próximo eu via a cada, sei lá, mês. Isso era lá em 2021, tá, gente? Ou seja, isso era na pandemia. Minha mãe viajou durante 2 semanas. Tava sozinho naquele silêncio absurdo. Já não tinha nenhum movimento por causa que era pandemia. Então imagina, era silêncio do caramba. Eu vou tentar mostrar pra vocês onde eu morava, mais ou menos, pra vocês terem ideia. Lá era um silêncio absoluto. Chegava de noite, bom, você não escutava nada, num movimento. Eu me lembro que eu tava muito triste. Até porque eu sou um cara muito sozinho, então nem amigos no Discord na época eu tinha. Então o que eu fiz foi, na época, sair do meu quarto e ir pra sala. Pra mim já é outro patamar, é tipo, sei lá, tu sair do teu bairro e ir pro centro da cidade. Eu coloquei então na minha TV a live do Coringa, mas com o chat do lado, pra mim conseguir ver o que a galera tava comentando. E enquanto ele fazia aquele conteúdo dele incrível lá no Cidade Alta, e que eu ria tanto, eu não me sentia tão sozinho por conta do chat e também por causa dele. Era muito aterrorizante pra mim olhar pra janela e saber que não tinha ninguém ali, sabe? Então as lives dele pra mim eram um baita de um refúgio. E quando não tinha, eu ficava assistindo VODs da mesma forma com o chat do lado. Mesmo que a TV às vezes fosse zoada e ficasse longe da internet e às vezes ficasse caindo, eu batalhava pra tentar assistir a live dele simultaneamente e, de fato, não me sentir sozinho lá. Eu queria ter aquela sensação de estar vendo a live com mais pessoas pra amenizar a minha dor. E aquilo realmente me ajudou naquelas semanas. Parecia que a minha dor não era tão grande. E falando sobre dor, eu não vou me estender muito nessa parte, mas vamos lá. Em 2025 agora, enquanto eu não lançava vídeo, aconteceram 2 coisas. Uma foi mais ou menos enquanto eu fazia o roteiro do vídeo do Coringa, e depois enquanto eu editava esse projeto. Em fevereiro desse ano eu perdi a minha ex-namorada. Aquilo acabou comigo, me destruiu completamente. Eu fiquei meses sem entrar no Instagram, sem entrar em Twitter, só vendo meu canal e me afundando numa depressão. Essa é a verdade. E eu só sorri de verdade, genuinamente, após eu ter assistido um trechinho da live do Coringa. Após eu ter assistido ele lá com o Gabi Peixe na Kings League, se zoando, rindo um monte, e em menos de 1 minuto eu já tava rindo. Enquanto eu editava esse projeto, eu perdi também o meu avô, que pra mim era a representação do cara mais foda que tinha. E graças ao Coringa, nesses momentos, a esse projeto, por mais que seja errado, eu fui chorar 1 semana depois que esse projeto conseguiu ocupar um pouco a minha cabeça em um momento que não era pra mim estar daquele estado. E enfim, eu já tentei gravar essa parte várias vezes. Eu tenho que agradecer outra pessoa também, que é o Mexicano. Esse cara aqui é um streamer, ele joga lá no Complexo. Muito obrigado, Mexicano. Então o Coringa, querendo ou não, salvou minha vida. E por que eu falo isso? Antes de eu ir na live do Coringa, ficar esses 1 minuto e pouco assistindo até dar o primeiro sorriso, eu tava imaginando como seria a minha próxima vez de tentar fazer uma cagada. Que o Coringa de fato salvou minha vida, não 1, não 2, mas 3 vezes. Na época lá dos clipes do Verdinha RP, eu consegui dinheiro suficiente vendendo minha conta, comprar minha placa de vídeo e voltar a trabalhar no meu canal, ou seja, voltar a me estabilizar com o meu canal. Ano passado, quando eu tava criando conteúdo de novo pra conta Verdinha RPX, eu tava numa depressão, eu não conseguia postar mais vídeo no meu canal, tava com bloqueio do caramba, e de novo, graças a fazer clipes pra ele e assistir o conteúdo dele, eu melhorei, tô legal, tô vivão aí, tô bem. Creepy falar isso, mas é verdade. E no começo do ano, bom, eu já contei pra você, é muito doloroso perder alguém, e ter alguém como conforto, mesmo que não presencialmente, ajuda. Porque como eu disse antes, eu não tenho muitos amigos, eu não tenho muitas pessoas pra confiar, mas eu posso, de alguma forma, tentar mostrar pra eles, da onde que eles estejam, que eu vou conseguir. Laude Coringa, ou Victor, eu passei o vídeo todo falando isso e, bom, você influencia tantas pessoas que estão, às vezes, a milhares de quilômetros de você, sendo que nem há muitos anos atrás você nem sabia ao certo o que você faria da sua vida. A sua influência é tanta hoje que você consegue influenciar pessoas nos seus dias mais difíceis a pelo menos sorrirem um pouco, mesmo sentado em uma cadeira apenas tentando entreter todo mundo com seu carisma. Esse é o meu agradecimento final a você, por mim, obviamente, e pelas milhares de pessoas que estavam em um dia difícil ou apenas cansadas
cansadas da realidade e conseguiram sorrir assistindo o seu conteúdo. Muito obrigado, Victor Augusto Costa Camilo, o maior streamer do Brasil. Esse foi o maior exposed já feito do Loud Coringa. Se você assistiu até aqui, comenta curtindo. Só pelo meme, tá ligado? Deixa seu like e inscreva-se no canal. Se tu não fizer isso, cara, olha o que vai acontecer contigo. Teu pau vai cair. E se for uma guria assistindo? Aí eu não vou falar nada, porque eu não quero ser cancelado. Eu juro pra vocês, eu quero chegar a 200 mil inscritos. Eu não sei se eu vou conseguir. Até o final do ano? Talvez sim, talvez não. Nem sei se eu vou conseguir postar o vídeo esse ano. Como eu já disse antes, rapaziada, por favor, me ajuda lá na vaquinha. Eu quero ter um PC melhor pra editar, porque o meu, só nesse projeto aqui, deve ter crashado umas 15 vezes, 30 vezes. Por aí, coisa pouca. Mas falando em editar, a gente precisa falar uma coisa. Nesse projeto eu gastei um total de 1.700 horas. Tanto com roteiro, edição, gravação. Até porque foram vários dias de gravação. Na verdade, eu até me mudei. E também engordei um total de 7 quilos. Obviamente, a edição foi a parte mais demorada. Eu passei meses em cima desse projeto e acredito que vocês gostaram. Se tu assistiu até aqui e não gostou, porra, revê os conceitos da tua vida aí, viado, porque vai tomar no teu cu também, né? De verdade, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Esse foi uma palhinha do que eu sei fazer da minha vida, que é fazer roteiro e editar. Afinal, meu nome é O Editor. E, bom, eu não tenho mais nada pra falar, a não ser muito obrigado por ter assistido. Ai, acabou. Até a próxima história. Provavelmente tem gente assistindo ainda, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, velho. Muito obrigado. Muito obrigado. Realizei um sonho. Fiz um vídeo bom e longo. Entreguei pelo menos tudo que eu queria. Valeu. Bate na minha cara, mano.